conheço a Marge, mas as coisas que... Tipo, ninguém me contou nada sobre a Marge, mas todos me falaram, tipo, que a Marge, porque é louca, porque ela fez isso, fazer aquilo, mas tipo, eu não conheci ela assim por cima, mas me pareceu que ela já é uma pessoa que tem um histórico de fazer coisas assim, né? Mas não sei. E eu acho que uma coisa que tem, tipo, é justamente o lance que tu falou, tipo, de a oportunidade de poder, tipo, né, ser anônimo e xingar, né? Isso excita as pessoas, eu acho. E também tem um outro lance, que é as pessoas que têm um pensamento formado por outras pessoas. Que eu acho que isso que é o que mais acontece, tipo, quando os modificadores, dentro da própria cena, a gente começa a falar coisas assim, tipo, sobre o meio. Eu acho que a maioria das vezes é por causa de um pensamento formado por outras pessoas. Então, tipo assim, eu ignoro o pensar sobre aquilo para ter uma opinião, para simplesmente repetir o discurso de uma outra pessoa porque é uma pessoa que está mais em evidência ou porque é uma pessoa com quem eu tenho um bom convívio, sei lá, qualquer coisa, porque, sei lá, vai me dar mais likes no Facebook. Então eu acho que isso que a gente acaba, que é uma coisa que até essa semana eu postei sobre o workshop, né? Pô, direto a galera pergunta de workshop, eu sei que tem várias pessoas que fazem, mas ninguém se pronuncia. Aí, tipo, vem os caras que faziam eles daquele jeito e se pronunciam, aí tipo, pegam esses peixes, né, e multiplicam pessoas que fazem as coisas mais ou menos, enquanto que a gente podia ter pessoas fazendo as coisas direito, ensinando direito. Diga alguma coisa. Essa parte de questionar, assim, eu acho que não é porque o cara também, né, é modificador, tem que gostar de tudo, né, meu? Sim. Vai ter o que ele não gosta, o que ele não gosta, mas acho que comentar assim agressivamente, né, meu, não é muito legal, né, meu? Eu não gosto, eu não faria, e essa é a minha opinião. Você vai meio pelo lado da Mariana, tipo assim, eu acho que este procedimento não foi feito de forma legal, porque... Minha opinião é essa, isso mesmo. E não ser não agressivo, importa, né? cara. Você divulgar isso pra ninguém não importa, é uma coisa sua, pessoal. Porque eu vi muita ninguém coisa precisa de... concordar com ela isso, é imatura, né? ela Ninguém quer precisa aparecer, pensar ela da quer... mesma forma. E daí? Foda-se se ela for. O que eu tenho a ver? Se ela quer, ela se sente bem. Né? Mas assim, aí então é a questão que a gente sempre vê falado várias vezes, né? A questão da ética do profissional. Né? Como é que você olha o trabalho do outro também, né? E tem um outro que fez aquilo, ela não fez aquilo nela mesma sozinha, né? Então assim, tem o outro que fez, né? E como é que se dá? Porque às vezes eu percebo que também essas mesmas estruturas que a gente está falando que existem na sociedade como um todo, que vocês sentem da sociedade, existem entre vocês também, né? Permeia tudo, né? Permeia todos os níveis. Então, às vezes eu vejo entre vocês... Tanto que é o meio que tá querendo bloquear, né? Igual o Tatu aí, né? Pode crer. Briga pra poder entrar material pra ser melhor, né? Ele tá tentando parar. É que, assim, acho que no primeiro encontro eu falei, e é uma coisa que eu sempre falo, é que as modificações corporais, as pessoas que fazem modificações corporais, elas não estão descoladas do restante da sociedade. Então, o machismo se repete, a homofobia se repete, esse bullying, que é horrível, se repete e não sei, eu acho que as pessoas da modificação corporal, que é uma questão de base, até de formação cultural dessas gerações agora, que a internet é um veículo muito usado. E tem cada vez mais sendo utilizado por uma maneira muito equivocada. Assim. Então, eu acho que pegar uma imagem, seja da Mariana, daquele jornalista que pegou, ou da menina, e não foi a mesma coisa, né? colocarem tipo, na praça pública, que é isso que estão fazendo. E apedrejar, não sei. E aí você pode falar, ó, o jornalista ou fez de má fé, ou foi ignorante e não foi atrás de mostrar o que é. Agora, o modificador e o modificado, eles não têm essa ignorância. Eles sabem. Ele sabe o que ele está falando. Então, assim, aí me surpreende um pouco mais esse aspecto, entendeu? E, né, mas eu não vou falar. Fale! Eu acho que tem também o lance da formação da pessoa, né? Porque, assim, ó, tipo, quem tá formando essas pessoas? E de que maneira está formando? Quando a gente falou sobre, tipo, o que eu vou ensinar para a pessoa? Eu vou ensinar a minha opinião ou eu vou ensinar o que é certo? Sabe? Tipo, eu acho que isso é uma coisa que é um problema sério no Brasil. Assim, tipo, as pessoas ensinam a opinião delas sobre as coisas, assim, em vez de ensinar aquilo que deveriam ensinar. E daí acaba
gerando Mistura isso todo tudo. o pessoal com o profissional. E Né? fica Bom, essa bagunça. hoje de tarde eu postei, né? Acho que antes de vir pra cá. O cara ele falou assim, ó, eu curto modificação, em 2010 isso, curto modificação, quero aprender e tal. Ah, tipo, é ilegal no Brasil e tal, eu já fiz, blá 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 e tal. Procura alguém que te ensine direito. Mas assim, tipo, se é isso que tu acredita, se é isso que tu quer, vai atrás e não deixa ninguém te frear. E foi a primeira pessoa a me dar um tapão na cara quando, meu Deus, nem foi um problema que eu fiz ainda. Tipo, então, tipo, pô, sei lá, cara, não entendo isso. Tipo, por que pode, mas não pode? Vocês também percebem que a questão da hipocrisia que permeia toda a sociedade, todos os níveis, todas as classes de Marx, permeia todas as coisas, e permeia vocês também. Né? Hipocrisia... Mas como lidar com isso? Como é que vocês acham que é a forma que vocês... Como vocês lidariam com isso para vencer? Né? Vamos olhar historicamente todos os movimentos minoritários, os negros, as mulheres, os gays e tal. Como é que eles se organizaram para lutar? Porque eles sofreram muito bullying, preconceito inclusive dos próprios pares. Né? Então tem uma certa estruturação histórica, eles se juntaram em grupos, depois criaram ações afirmativas, né? Falar ok ser negro, ok ser gay, ok ser mulher, e aí hoje já tem uma postura mais combativa, tipo, né? A mulher, esse corpo é meu, então se eu quiser abortar eu aborto, então quer dizer, né? Como é que vocês veem isso? Porque assim, volto a dizer, né? Como você já disse, a única coisa que junta vocês como um grupo é a presença de modificações no corpo, né? Mas cada um vai ter uma ideologia, uma cabeça, mas assim, a maior parte, pelo menos das coisas que eu vejo postadas e que eu vejo vocês aqui discutirem, vocês têm um comportamento extremamente permeável às modificações e às outras pessoas, tudo. Mas acho que tem essa questão que o Ralado sempre coloca, que é a questão da formação desses profissionais. E às vezes eu vejo as críticas e eu entendo que às vezes o que está sendo criticado ali é o procedimento. O procedimento, mas isso se mistura com uma crítica que acaba caindo pessoal. Né? Então assim... Desvia do foco. Então... como é que seriam os caminhos disso, né? Talvez o discurso de vocês tivesse que apontar isso. Como é que vocês veem isso? Não vai ter... Acho que falta pessoas se pronunciarem, tipo, de maneira assim positiva. Porque é muito fácil, tipo, discutir, brigar, atacar e xingar. E por que acontece isso? Eu não sei, tipo... Eu vejo pouca gente se pronunciando, tipo, não, vamos fazer, vamos... isso é certo, ou sei lá. As pessoas... porque é mais fácil, eu acho, que criticar e xingar. Ninguém quer se comprometer a falar isso aqui, é assim que se faz. Dar a cara a tapa, né? Aquela história de 2007, a única pessoa que deu a cara a tapa. Legal. Mas quantas pessoas estão apanhando hoje por causa daqueles tapas? Acho que tem vários fatores. E é curioso você colocar dessa forma que você colocou agora, porque... eu não lembro o que exatamente eu publiquei no Freak Guys, na fanpage. Eu falei, mas é tudo uma bosta, e vai ficar cada vez pior, e... Ok, as coisas estão ruins, mas assim... E é exatamente o que eu perguntei pra pessoa, eu falei... Mas o que você pode fazer pra melhorar, o que eu posso fazer pra melhorar, e o que a gente junto pode fazer pra melhorar? Que tá ruim, a gente já sabe que tá ruim. Que pode piorar, igualmente. Né? Se uma coisa já tá ruim, que possa piorar, não é segredo algum. E aí a pessoa não soube me responder, porque eu acho que não é uma resposta pronta que a gente vai ter. Né? Eu acho que a gente pode apontar possibilidades. Então, pessoalmente, assim, eu acho que o meu trabalho com o Freak Guys, ele busca quebrar com isso. Né? Seja com a grande imprensa, seja com a galera que não é envolvida no meio, mas dentro do meio também. Né? É um passo de formiga, porque é uma única, né, assim, não tem outro site do tipo no Brasil que tenha o mesmo segmento, que seja politizado. Que o BMZine tinha isso, mas o BMZine era da gringa, ele não tinha uma leitura do que acontecia aqui. Sim. Né? Eu acho que nem era proposta. Até era, o Shannon, antes dele morrer, no último texto dele, ele fala, tem que ser político, sabe? Não, mas não era proposta transcender a política de onde ele estava. Até porque não dá. Né? E, enfim, então
é um trabalho que eu tenho. O grupo de estudos é outra ferramenta. Promover debates, encontros lá, é outra ferramenta. Mas olha a quantidade de pessoas que vêm, que aparecem, interessadas. E não é aqui de São Paulo, é em qualquer lugar, assim, tipo, tem um fórum, vai 4, 5 pessoas. Ela não está interessada. Parece que, não sei se é preguiça, conformismo, derrotismo, vitimismo, que é muito fácil falar que tá tudo ruim, que tá uma bosta, e eu não vou fazer nada para melhorar, né? E não é fazer melhorar para mim, né? É fazer melhorar pro todo, né? Acho que é um pensamento que falta um pouco, e isso eu sinto desde quando eu comecei. Acho que nunca vi sair muito disso. Então eu acho que são esses caminhos. E tem a coisa da formação também, né? Que hoje a gente tem uma grande demanda de profissionais surgindo, e tem aquela galera, né, que está trabalhando com a formação. Cara, que tipo de formação que eu vou dar? Eu vou dar uma formação estritamente técnica? Né? É suficiente? Não é, a gente está vendo que não é. Senão não estaria acontecendo tantas merdas, né? Então eu acho que o formador, independente do quanto ele saiba sobre piercing e corpo, ele tem que saber sobre outras coisas também, desde que interesse para ele, como formador, né? Um formador mesmo, legítimo, assim, da palavra. E que eu não sei se... não dá tempo, não cabe, tem que caber. A gente já tá vendo merda demais, assim, então eu acho que tem que partir dessas pessoas também, que teoricamente seriam mais conscientizadas, já teriam mais vivência de campo e tudo lá. Não acontece. Então eu acho que tem que ter mudanças em vários. Não adianta, tipo, uma pessoa ficar escrevendo, uma isolada fazendo. Encontrar pares, né? Acho que o mais importante, assim. A proposta do grupo, desde o início, é encontrar pares, né? E que tenha uma posição progressista, né? A gente não pode ficar defendendo as modificações corporais e sendo homofóbico, transfóbico, que é uma questão que a Maria sempre coloca no grupo. E que eu acho que é importante também. Eu fico pensando, mas como dá para ir mais, assim, né? Porque aquilo não está descolado do resto, né? E eu acho que as pessoas com modificação corporal, elas se aproximam muito mais das pessoas transexuais do que elas possam imaginar. O Shannon já falava isso e eu concordo totalmente, assim. Mas aí você vê que tem ali a minha pode, a sua não, né? Aquilo você falou, mas de onde que vem isso, né? Você ainda mais novo, né? Eu já falei isso pra você, né? Pra você, acho, especificamente. Assim, vocês também estão super próximos das milhares de mulheres que põem silicone no peito porque querem ficar bonitas. É a mesma coisa. Claro. É a mesma coisa. Então assim, não tá descolado, quer dizer, isso faz parte, tá tudo, né, junto. Assim, então por que eu estou fazendo essas perguntas especificamente, né? Porque assim, eu entendo que esse mesmo processo ele se dá em todas as áreas, né? Então assim, mesmo na medicina, só que como é uma ciência extremamente já estruturalizada por muito tempo, então eu vou lá, criei uma nova quimioterapia para tratar tal tumor, entendeu? Aí eu vou lá, faço um estudo, tem toda uma questão ética, eu publico esse estudo então vai ser lido por outras pessoas, pares meus, que vão me criticar, né? Então assim, na questão de vocês, eu tenho percebido muito isso, né? Então assim, alguém postou um trabalho, o cara vai falar, porra, que legal, tal, então, quer dizer, é uma avaliação pelos próprios pares, que é a única que vale, né? Quer dizer, não adianta alguém de fora vir olhar porque não sabe nem como é o trabalho, como se faz tecnicamente. Mas a gente que fora que dá o... Isso que chama atenção às vezes, quer dizer... Não é profissional. E eu acho que por um outro lado tem isso, que é a formação dos novos, né, outras pessoas. Tudo é muito fácil, como tudo permeia tudo, eu também percebo um movimento de vocês meio de angústia, com assim, tem um monte de gente fazendo coisa que não sabe fazer direito, né? E eu acho uma angústia positiva, né? Não é uma angústia negativa, né? E a forma que vocês veriam de capturar essas pessoas que já estão aí, sem estarem formadas, sem fazerem nada, que já estão fazendo o procedimento, como é que elas poderiam se aproximar para poder tecnicamente se aprimorar? Como é que se liga? Como é que se chega nessas pessoas? Então, o problema é que essas pessoas normalmente não querem. Não querem. Não querem. Já estão satisfeitos. Já, Sim, acham que já são as fodas e que, tipo, é isso, né? O problema é esse. Não quer se É o próprio ego que fala primeiro, né? E isso vocês percebem com que frequência? Com as pessoas mais jovens? Grande.
Porque assim, tipo, é que nem eu tinha comentado ontem com a Maria, né? Hoje em dia, tipo, você sendo uma pessoa descolada, tatuada, olho preto, ou qualquer outra cor e trabalha com body modification, você já é tipo um superstar, entendeu? Aí normalmente as pessoas que são, tipo, tem 18, 17 anos, são bem mais novas, que não conhecem nem o trabalho das pessoas só pela estética do próprio profissional, acaba indo se influenciando a fazer tais trabalhos que tal profissional não está pronto para executar. Então, assim, entendeu? Então, no fim, às vezes a gente podemos chegar à percepção de que a lei proibindo o Ebal Tatu, ela também não é tão descolada do real. Concorda? Não estou defendendo a lei. Estou dizendo ela ser proposta. Ah, sim. Porque se você ler o texto ali, o que ele diz é um procedimento de risco, alguém discorda? Não. É um procedimento que a gente não sabe os efeitos colaterais, ninguém discorda. É um procedimento que não há gente formada, alguém discorda? Não. Então, aí nós vamos poder discutir a questão da ética de autonomia ou não. Mas assim, você entende que até a proposta da colocação da lei, ela reverbera um pouco isso. Será que não tem gente que não sabe nem o que é essa birosca fazendo isso? Né? E qual que vai ser o impacto disso nas pessoas? Né? Então, assim, e como é que se dá isso? Então, como é que se controla isso? Né? Volto a dizer, o controle legal é sempre o pior, o controle da lei. Né? Mas como é que vocês, então, como uma comunidade que está ligada só por uma questão, a questão da modificação do corpo, que cada um tem uma ideologia, uma ideia, pensa de uma forma, como vocês poderiam agir nesses pontos, nessas pessoas? Porque não é possível que elas sejam tão impermeáveis, né? Só que não é possível se aproximar, é que não tem nem encontros muito dentro entre vocês, né? Não tem um grande festival de não sei o quê, ou mesmo dentro da questão da tatuagem, que vocês são meio colocados meio ali no canto, escondidinho, para ninguém ver, né? Então, assim, não tem uma troca de informação, né? E a outra é a sociedade do espetáculo que a gente vive, né? A nossa sociedade é uma sociedade do espetáculo. Claro. Então, quanto mais espetáculo eu fizer, mais likes eu vou ter, né? Então, assim, e aí a gente permite que tudo fica mais permissivo, né? Então, eu acho que talvez quem seja mais jovem esteja mais sujeito a essa sociedade espetacular, né? Então, assim, mas eu não posso falar, né? Porque assim, é super interessante isso, né? No sentido de vocês verem que é uma questão que está formatada, que há essa tensão, então há gente nova lá, que o cara de 18 anos que viu o vídeo no YouTube vai fazer o mesmo procedimento no outro, ok, também, quer dizer, né? Se há uma consensualidade ali, beleza? Mas o cara não está pensando na questão ética, não está pensando na questão da prática, da praxis, do como é que faz. Então, será que divulgar isso seria uma coisa legal, por exemplo? Criar vídeos de mostrar como é o treinamento, como é que você chegou no ponto que você chegou? Não mostrar fazer o procedimento, entendeu? Mas como que eu cheguei onde eu estou hoje? Você diz. É isso, meio trabalhando nesse sentido, entendeu? No seu blog, por exemplo, você criar entrevistas com os modificadores, a gente vai lá, filma os caras, como é que você chegou nesse ponto? Porque assim, a gente também, na sociedade do espetáculo, não quer ler, a gente quer ver, né? Tem que ser tudo muito rápido, fácil e visível. Então assim, talvez fosse um caminho interessante, não? Como é que eu cheguei nesse ponto que eu cheguei hoje? Olha, fantástica esse implante que você tem, nunca deu merda, não vazou, não deu zica. Como que eu aprendi? Como é que foi o processo de, entendeu? Formação, não a técnica. Porque daí nós vamos estar só replicando o que já acontece. Que alguém vai lá, põe a técnica e o outro copia a técnica e viu no vídeo. Mas o processo, divulgar como é o processo, mesmo que ele seja legal, que ele não exista, que não tenha uma escola de formação. Para esses adolescentes que querem fazer, não sei o quê. Como a população em geral. Procura alguém que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que seja dessa forma. Você faz muito isso no seu blog, né? Mas eu volto a dizer, talvez o foco, você não consiga atingir o foco, que são essas pessoas mais jovens que estão chegando agora, né? Nesse ponto e que a gente... Ali, só vai mudar. E que a gente... Porque às vezes é complexo demais até ali, né? Tem que ser mais diluída ainda. Sim.
O Rafael de Belo Horizonte falou que as pessoas estão satisfeitas com seus trabalhos assim que conseguem uma quantidade X de likes. Sim. É parâmetro. E outra questão também. Isso lá em Belo Horizonte. Não foi em E outra questão também que eu acho importante também citar é que esses novos profissionais também, eles, em primeiro caso, querem reconhecimento Rápido. Mas rápido. ainda não tem a base, né? Então, não tem o conteúdo. Aí por isso que acaba, aí por isso que acaba fazendo tais procedimentos sem saber o que tá fazendo. Só pra ter uma foto que Sim. pareça tá bom, Então, pra depois pode acontecer o que for. Mas Isso é chega a muito foto. curioso. Tipo, na dança que eu tenho ficado um pouco mais ultimamente, sei lá, uma galera de 40, 50 anos, eles ainda estão com aquela sensação de estão no começo ainda. Eles dançaram a vida inteira, mas eles são. Ah, a gente tá no começo. Mas isso, É uma outra relação com. Você Exatamente. tá pensando que tá precisando aprender cada vez mais, não se dá por satisfeito. É aquilo que a gente falou também no encontro passado, de um workshop não resolve sua vida. Exatamente. Claro. Tem que estar fazendo sempre, Não resolve. se atualizando, né? A gente tem, bem dizer, depois mais 40 minutos pra gente discutir sobre lei. Então, só pra fechar a coisa da mídia, que a gente falou um pouco. Ah, tem uma pergunta pro Luiz depois aqui anotada. Não deixa eu esquecer. Senão eu vou... Você vai falar. Você vai ter que falar. As leis ficam... da imprensa, da mídia, eu não sei, eu acho que a gente tem uma proposta para nós que participamos do grupo, de quem vê a gente, quem for ver o material depois. É ter muito cuidado com o que vai falar, para quem vai falar, né? Tem alguns canais que eles já são maliciosos de base, assim. Então, por exemplo, e eu não tenho problema algum em falar, a Record. A Record é um canal malicioso. Eles pegam o que você fala, distorce e ainda passa no Fala que eu te escuto. É de base, assim. Então, se um dia eles fazem uma matéria legal, ufa, deu muita sorte. Mas a tendência é que eles fodam com a sua vida. Eu falo isso porque teve uma matéria em 2007, eu acho, ou 2006, do Splash Suspension. Todo mundo conhece isso? Não. Eles foram falar de modificações corporais. Aí eles falaram de modificação, ia mostrar escarificação. Aí eles distorceram a cara de quem ia fazer e mudaram a voz para marginal. E aí mostravam um procedimento de scar. Aquela voz de Robocop. Ok. Já estava tudo errado. Aí vão mostrar uma suspensão. E aí mostra o procedimento todo equivocado e a menina rasga o joelho e cai. Deram tudo o que queriam, né? Esse programa, ele é repetido, agora não mais, mas Na época ele era repetido. E aí foi pro YouTube, na época era Fotolog, e aí ficava nos Fotologs, e a galera metendo pau. Mas, velho, né? Tipo, por que diabos um canal vai se preocupar em distorcer a voz, distorcer a face e mostrar um procedimento falido? Por que não procurou um profissional capacitado, né? Exatamente, aí a questão. E aí vai pra Fala que eu te escuto, que dá rende mais ainda, né? Então, assim, é um programa, é um canal, na verdade, malicioso por base. Então, quando forem, se alguém um dia convidar, vejam com muita calma. E a regra, acho que é pra todos, assim, né? Acho que a gente tem... a partir do momento que convidam a gente para participar de alguma coisa, a gente tem que, no mínimo, perguntar do que se trata, e eles têm que ter... o que é e de deixar claro o que você quer mostrar e ser respeitado isso, né? Sim. Mas é difícil. É difícil, mas Mas tem que ter. é o mínimo, né? E o que pode implicar em recusas, Com certeza. em ser tratado como metido, antes metido do que... Melhor do que ser né? ridicularizado, né? Porque é difícil. Então acho que a gente não pode ser ingênuo achando que o que a gente for falar eles vão passar na íntegra, porque não... Não mesmo. A mesma coisa serve para o que é impresso, livro e tudo mais. Achei muito digno da Aurélia vir conhecer a gente de perto antes de iniciar a pesquisa. Acho que é o mínimo, né? A gente falou de jornalistas, né? Tem um livro aqui... Deixa eu achar. Esse livro aqui, O Corpo ao Extremo,
Ele foi feito por duas meninas que estavam cursando jornalismo, e aí bem dizer, é o TCC delas, assim. Então elas foram para campo, conversaram com muita gente mesmo, e aí das conversas saiu o TCC e depois, posteriormente, o livro. Não sei, eu acho que uma pessoa que estuda jornalismo ou que, né, se propõe a trabalhar com jornalismo e não tem esse cuidado de... Eu sei que o tempo, né, é dinheiro, que as pessoas têm pressa, mas vamos fazer um trabalho melhorzinho, né? Faça bom, né? Um trabalho melhorzinho, tratar as pessoas com decência, com respeito. Mas eu acho que é importante também, como eu estava conversando com a Mariana, mesmo que você não se incomode com o que o produto da mídia resultou, eu acho que como uma questão educativa para a sociedade como um todo, a questão judicializante é interessante. Entendeu? Assim, mesmo que você não se sentir... Mesmo que você não tenha se sentido... Gente, o processo judicial por calúnia de difamação não deixa ninguém rico. Tá? Mas talvez a questão não seja essa. Talvez ela seja educativa. Tá? Porque assim, próprio Foucault diz, o poder, ele molda, mas ele tem um lado bom. Né? O poder não tem só um lado ruim. Tá? Então usar do poder... Aí, no caso, eu ir lá na Defensoria de Direitos Humanos e falar, olha, eu me senti, o cara me deu um diagnóstico e abrir um processo contra o cara, que você não vai ganhar nada de dinheiro com isso, entendeu? Mas você tá ali... Não. E o cara talvez não dê nada. Por quem escreveu, o cara esteja cagando e andando com aquele processo. Não sabe que não vai dar nada, mas cria-se uma jurisprudência legal, entendeu? Cria-se uma questão de que isso é discutido, entendeu? Então, assim, criar as discussões também é legal. Né? Então assim, acho que a gente tem que criar as discussões de forma ética, quer dizer, não dá pra pegar também o cara lá que tem 18 anos, que nunca fez, agora resolveu cortar a língua de alguém e só chincalhar, quer dizer, como é que a gente traz para aproximar esse cara, quer dizer, também é uma forma proativa de você fazer a coisa mudar, né? Então, denunciar o cara que me sacaneia numa entrevista, tentar chegar próximo desse cara e falar, olha cara, tem técnica melhor para fazer isso, tem forma melhor de fazer isso. Como é que eu tenho técnicas proativas de seduzir esse cara para que ele possa se aproximar e fazer um workshop com ralado, por exemplo, entendeu? Então, isso eu acho que são questões que... Esse é um caminho. É uma forma de exercer o poder. Mas, volta, o poder não é só ruim, ele também é um lado bom. Claro. Né? E não tem problema, é o poder da autonomia de vocês. Na ocasião da Folha, quando saiu, enfim... Eu me senti ofendido pelas pessoas, né, que estavam lá e tal, e aí eu entrei em contato com a galera da Folha para questionar, né, tipo, pedir retratação na mesma proporção que foi feita a matéria, e o editor-chefe do jornal me respondeu, tipo, super na defensiva, dizendo que a gente não estava acostumado com uma forma que a mídia tratava as pessoas que faziam modificação corporal e que era problema nosso, mas que eles estavam realmente certos. Blá, blá, blá. Você não chegou a falar com o Bruce, eu mandei. Eu também não resolvi. Não, aí mandaram para o editor-chefe. Eu até tenho, eu queria ler, porque a resposta foi muito... Tipo, a gente fez isso mesmo e... Foda-se. Eu acho que depois que vocês que não estão interpretando. Depois que você mandou o e-mail, eles entraram em contato comigo, tipo, mandaram e-mail, insatisfeito com a matéria, não sei o que, queria saber se você também tá. Eu sim, coloquei que disseram o que eu não tinha dito e sublinhei assim na matéria, isso tá errado, isso, não é pra ser abordado assim, não era o combinado, né? Mas não deu em nada, assim, não tive nenhuma resposta, sabe? Eu sequer dei uma entrevista. Me deu o trabalho de fazer, de mostrar o que eu não estava contente, eu não tive A resposta da Folha de São Paulo foi: Caro Thiago, encaminhei as suas críticas e as dos outros entrevistados para a redação. O editor da revista disse que serão publicadas correções sobre as informações erradas e sobre o texto ter um tom preconceituoso. Ivan Finotti respondeu. Ivan Finotti é o fulano X. A revista São Paulo tratou do assunto para leigos, o que implica fazer comparações ou explicar situações que para eles podem parecer podem parecer reforço de estereótipos. Mas não concordo com isso. Ótimo. Oi?
Os personagens estão acostumados com a reverência Personagens é ótimo. e as especificidades que decorrem da imprensa especializada em tatuagens e afim. Ou seja, você quis mudar o seu corpo, agora eu posso te botar no freak show que tá ok. Você já pré-aceitou isso antes. Ele não concorda com a nossa insatisfação deles falarem mal de forma muito leviana da gente, né? Mas ok. Não é falar mal, é colocar palavras na boca. Que é uma segunda. No caso Eu do acho que Mari. é esse ponto. Foi totalmente enganada, né? Então, assim, e isso é aquilo que eu falei. O Luciano conversou com o jornalista, pediu, por favor, de verdade, o Luciano foi educado. Falou, olha, já fizeram muita cagada. Dá pra não fazer? Não, ok, babá. Não, eu reforcei isso no telefone também, mas vai ser sobre o quê? Vai falar o quê? Não tem troca de e-mails no telefone. Foi. Mas eu acho assim, que nesses casos... Não tenho nada. Eu acho que o primeiro ponto é tentar isso, né? Contatar o ombudsman, né? Ou o ombudsman da emissora, toda emissora tem, né? Ou um jornal que faliu, teve uma resposta como essa. Você fez isso, agora assuma ser um freak show eterno e eu posso fazer o que eu quiser com a sua imagem. Eu acho que vocês têm que ir na Defensoria de Direitos Humanos. Ela é aberta, ela é gratuita, ninguém vai cobrar nada de vocês, mas assim talvez se comece a mudar a coisa. Senão isso vai ficar... E aí é uma questão, por exemplo, de uma associação de tatuadores e piercers também se doerem pela questão e brigarem também, o que não aconteceu. Mas ok, aí é uma outra questão. A pergunta que o Elielton fez, você estava falando do transtorno, e ele queria saber das pessoas que fazem modificações corporais extremas. Mas, Por causa de transtorno. não. O que você pensaria sobre as pessoas que têm modificações corporais extremas no nível de Liza Man, com esse transtorno? Não tem nada. Volto a dizer, a base do transtorno é o desconforto contínuo com o próprio corpo. Então assim, se eu peguei e fiz uma modificação, eu não estou desconfortável com o meu corpo, mas eu acho que ele tem que me representar de outra maneira, por uma questão identitária, religiosa, filosófica, moral, cívica, sei lá, sexual, seja o que for. Se você está fazendo aquilo de acordo com... você está de bem com o seu corpo fazendo aquilo, isso nunca vai ser transtorno. Tá? O transtorno ele só existe quando há sofrimento do indivíduo. Ou seja, eu sofrendo estou fazendo isso para ver se eu paro o meu sofrimento. Tá? Isso é um transtorno. Pode existir modificação corporal feita por transtorno? Pode. Sim. Como tem gente que tem peito de silicone que está com transtorno. Como tem gente que vomita para ficar magra por causa de transtorno. Não pode. Pode acontecer. Mas não deve ser o mais frequente, né? Acho que a maior parte das pessoas faz um negócio porque está de bem com o próprio corpo, não porque está sofrendo pelo corpo. Espero que ele tenha ouvido. Bom, agora é 5h35, a gente tem um pouquinho de tempo para falar sobre leis. Talvez a gente, dependendo do futuro do grupo, a gente tenha alguns outros encontros para discutir mais intimamente a questão legal. Bom, eu pedi para que lessem o projeto do Campus Machado e o do Aibol, do Peninha. Alguém quer falar alguma coisa sobre a leitura? O que pensa a respeito? Quer falar ralado? Eu não admito que eu não. Não leu? Mas do Campos Machado é sobre a maioridade, né? Maioridade, mais ou menos. Luiz quer falar? Próximo alguém com uma mordaça. De SM, sabe? Com bola. Você introduz, as pessoas vão pegando. Tá, então assim, Campos Machado, a questão da maioridade. A gente discutiu um pouco da questão da maioridade, né? Que é um drama de todas as sociedades, tem que definir um parâmetro arbitrário para dizer quem é adulto e quem é criança. Né? Não vai ter jeito, isso vai existir em toda a sociedade, né? Talvez, quem sabe daqui a 1 milhão de anos, não, mas nas sociedades contemporâneas isso existe em todo lugar.
né? Aí eu acho que tem uma questão mesmo de, uma vez que a lei está lá, está posta e está dada, tem a questão ética, né? Porque assim, o adolescente pode estar querendo fazer, você como profissional pode ser capacitado para fazer, mas como uma pessoa abaixo de 18 anos, quem responde por ela são os pais. Então, se os pais não estão ali, você não está sendo ético de fazer o procedimento. Ou se os pais não aceitam. Tá? Então, esse seria o caminho ético, da resolução ética da coisa. Tá? Através do que a gente tem de lei. Tá? Isso eu concordo plenamente. Mas tudo bem, mas vai falar, tem gente de 16 anos que tem mais cabeça do que gente de 40. Tem, né? Mas pela lei não dá. Então, assim, é possível fazer? É. Né? Mas eu falei, com os pais eu acho que é uma maneira. Mas assim, vai ter gente que não vai ter pai também para responder sobre isso, ou que não vai querer contar para o pai. Então como é que se dá essa mediação? Acho que aí vocês podem responder. Como é que se dá essa mediação? O adolescente chegou no meu estúdio, ele quer fazer um piercing, seja a mais básica das modificações, que não vai ser nada catastrófico. Vai botar um piercing. Ele não contou para os pais. Como é que vocês lidam com isso? Simplesmente não fazer. Né? E aí você fala o que para esse adolescente? Então, aí tem a questão de que piercing que é, porque dependendo da idade da pessoa, tal piercing às vezes pode atrapalhar futuramente no próprio corpo da pessoa, que a pessoa ainda vai estar em fase de crescimento. Então vamos lá, uma entendeu? menina de 16 anos quer botar um piercing no nariz. Que então, nesse caso, né, eu simplesmente falaria que por não ter autorização dos pais, e porque de uma certa maneira, tipo... Só falar um pouquinho mais alto. Se tal estúdio faz qualquer tipo de procedimento, né, em menor de idade, independente dos pais, assim, em São Paulo, né, independente dos pais assinarem ou não, os pais e até mesmo o estúdio pode responder um processo, né, entendeu? Daí simplesmente falo isso, né, que aí a pessoa vai entender que pode dar caso de polícia e simplesmente assim vai acabar procurando um outro estúdio que faça. Esse que é o problema. Sim. Mas assim, a tua questão ética você resolve dessa forma. Você fala pro adolescente, eu não posso fazer porque legalmente eu não tenho condições, entendo o seu desejo, mas eu não tenho condição de realizar. Se a resolução ética dele for, foda-se, então eu vou passar no meio da rua esse piercing, aí é uma resolução ética do outro. Sim. Você como profissional conseguiu responder. Falando, como é que você lida com isso? Os menores? A mesma coisa, assim. Bem, na verdade, que nem a gente estava falando da outra vez a gente estava falando que, sobre a questão legal. Né? Em Santa Catarina também é proibido para menor. No Rio Grande do Sul eu descobri que também é proibido para menor. E aqui em São Paulo, além de ser proibido para menor, não pode nem com autorização dos pais. Né? Então, eu acho que isso já é a questão ética que tu falou. É proibido, é a lei. Infelizmente essa é a lei, né? Se existe uma maneira de, pode com autorização, então traz uma autorização ao teu pai, ou traz os teus pais aqui. Menor de 16 eu nunca faço sem os pais presentes, não importa o procedimento. Então, tipo, tentar educar a pessoa de que eu não estou não fazendo porque eu não quero. E até bato até na questão tipo financeira. Tipo, cara, pra mim eu podia simplesmente pegar o teu dinheiro, enfiar um piercing em ti, te mandar embora e boa sorte, mas eu não quero isso pra ti. Então acho que tentar, sei lá, sabe, tipo, trazer a pessoa pra ti e enxergar da mesma maneira que tu enxerga. Porque eu tive muitos resultados positivos disso, assim, tipo, de pais que vinham assim, pô, que legal que tu não fez no meu filho, que vem no estúdio junto com o filho, tipo, às vezes não quer, mas tipo, acaba fazendo por causa dessa posição, tipo, o cara não fez, o cara tipo, faz certo, faz uma coisa certinha. Então eu acho que é uma maneira tipo, também de educar, né? Não só educar a criança, né, o adolescente, educar os pais, né? E educando, né, de uma maneira, vai estar educando outras pessoas também, né? Porque faz naquele cara porque ele falou que é assim, assim, assim. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, se vocês acham que o projeto de lei do Campos Machado, primeiro, ele abre possibilidades maiores de que com a lei surjam pessoas não capacitadas e clandestinas fazendo, ou seja, a chance de risco aumenta. E a segunda,
pergunta, a gente fala, mas 16, blá 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 blá, mas o papai e a mamãe, quando o bebê nasce, ele vai furar a orelha do Sim. bebê e estão levando em piercings agora. Uhum. E tá sendo Às bem, vezes, né? bem comum a gente ver isso em rede social. Ai, bebezinho colocou um ouro na orelha, blá blá. Tá, então se a lei é para acima de 18, eu não poderia colocar um piercing no meu filho, na minha filha, que for. Enfim. Então a pergunta como que vocês lidam com isso? Vou falar de vocês porque vocês trabalham com isso, estão aqui. E tanto com a coisa do clandestino, né, da abertura com a lei, quanto da coisa do bebê. Como que é para vocês isso? É permitido por lei para qualquer idade a perfuração nos lóbulos para brinco. Uhum. Né? Então, tipo, eu não posso. Tem isso Tem escrito? Tem. Eu não posso É colocar uma uma joia exceção de da Exceção na piercing. lei. É mesmo? Tem, É, Tá no tem. joia de piercing. Onde? Tá no texto. Tá no texto da lei. Tá no texto da lei. Óbvio, né? Mas assim, eu sempre me posicionei muito antes dessas discussões, até discuti uma vez num grupo grande com várias pessoas sobre essa questão tipo de bebê. Eu faço qualquer coisa que não vá colocar uma pessoa em risco e que ela me peça. O bebê não me pediu, pô. Sim. O cachorro não me pediu. Essa semana rolou um lance tipo de perfuração no cachorro. Sério? O cachorro não Eu cheguei a pediu, ver. cara. Tipo, o bebê não pediu. E aí eu bati de frente com uma outra questão. A pessoa está preparada psicologicamente para receber, de fato, porque eu sempre tive essa posição, não faço porque ela não pediu. Chegou uma vez uma mina de 6 ou 7 anos que queria furar as orelhas. A mãe trouxe e tal, ela queria furar, queria colocar o brinquinho porque a irmãzinha tinha e ela ainda não tinha. E ela ela veio decidida a colocar. Eu pensei, pô, que legal, cara, tipo, ela me pediu, então eu, tipo, senti firmeza, assim, tipo, e eu fui fazer a perfuração. Fiz a primeira perfuração e ela começou a chorar desesperada, porque doeu, e ela não queria outra, e a mãe que tava junto, tipo, não, eu vou segurar. Então, tipo assim, a situação foi essa. Uau. A única pessoa que devia estar ali para proteger a criança tava forçando ela a fazer aquilo que ela não queria. Aquilo que ela queria, mas não queria mais. Então, tipo, aquilo me criou um bloqueio muito grande. Tanto que eu não fiz a outra perfuração. A outra menina do estúdio que fez a perfuração. Então, tipo assim, é um choque muito grande. Tipo, e isso sempre foi uma coisa que eu pensei, pô, cara, tipo, será que a pessoa tá realmente preparada? O André Meyer até falou uma vez que passou por um caso muito parecido também, de perfuração em menor, que a criança começou a chorar e para ele também foi um choque. Então eu acho que que tipo de seres humanos a gente é também, né? Porque eu acho que também tem disso. O lance, sei lá, eu acho que talvez bom senso, pelo menos, né? Se a pessoa não tem sentimento, mas eu acho que um pouco de bom senso, né? Mas, sei lá, existe a lei, né? Você acha, e a questão do clandestino? Você acha que ter a lei aumenta? Eu não sei, tipo, eu acho que aumenta o clandestino, assim, de certa forma, tipo, vai existir estúdios que façam, né? Mas hoje existem menores que se perfuram fora de estúdio, não porque não podes, porque são menores, não porque é mais barato, porque é cult se perfurar. Então, tipo, eu não sei se realmente vai abrir uma margem maior do que já existe. Pode ser que sim, mas não tenho tanta certeza, porque ainda assim vai acontecer. Foi a tua experiência? Então, relacionado a perfuração em criança, até hoje eu não cheguei a fazer nenhuma também. Provavelmente também Pela tua postura. isso, também por ter também esse pensamento também. Mas a questão, assim, de fazer perfuração em menor... A questão de fazer a perfuração em menor, de uma certa maneira, eu sou contra, né? Pela questão disso, do Estado tá criando leis, tipo, definindo idades, né? E isso
relacionadas a menores de idade vão acabar se perfurando e nesses casos pode causar até a própria pessoa pode se machucar muito. E é uma questão que, de uma certa maneira, seria resolvida se ela fosse em um profissional. Entendeu? Você acha que aumenta o clandestino? Sim, de uma certa maneira. Em questão, tipo, mesmo que haja estúdios que faça, né, de uma certa maneira, pelo menos estão fazendo, tipo, assim, se algum estúdio fizer e faz de uma maneira certa, tipo, eu não sou contra, né, de uma certa maneira, sendo feita de uma maneira correta, mas pela questão de ser contra pelo Estado e tudo mais, tem esse duplo sentido, entendeu? Que ao mesmo tempo é bom e ao mesmo tempo é ruim. Aí é difícil de discernir uma coisa, de falar é boa por tal coisa e é ruim por outra, entendeu? Cada uma tem um lado bom, mas minha questão é de que se tivesse pelo menos, que nem em Curitiba. Em Curitiba, menor de até 16 anos, você tendo a autorização dos pais, até mesmo com tatuagem, você pode se tatuar. Não é à toa que você encontra em Curitiba pessoas que têm, tipo, 16 anos e, tipo, já o corpo quase fechado. Mas pela questão dos pais, sempre está lá assinando, entendeu? Nessa questão, assim, eu sou, tipo, eu aceito, tipo, eu concordo e tudo mais, né? Só não concordo mesmo com essa lei, mesmo que tem em São Paulo, que não pode fazer nada, mesmo com autorização e tudo mais. Acho que é importante só falar, né, um pouco da jurisprudência legal, né? A jurisprudência legal, por exemplo, dessas questões de criança, vem muito com as crianças com testemunho de Jeová, que não toma sangue, né? E, Verdade. sei lá, no começo da faculdade, no começo da década de 90, a lei brasileira era: o pai decide sobre o menor. Então, se chegava para mim um adolescente de 17 anos e 11 meses, quer dizer, quase, e com uma leucemia, que ia morrer em 4 ou 5 dias, se o pai não deixasse dar sangue, eu não podia dar sangue, tinha que deixar a criança morrer, e o adolescente não podia, o que ele falasse era tanto faz, né? A jurisprudência foi mudando legalmente, porque, obviamente, você foi começando a dar cada vez mais autonomia de decisão para esse adolescente. E nós também, médicos, fomos mudando no sentido de, assim, de conversar com essa família, entender, olha, a senhora tem essa religião, mas talvez esse adolescente não vá ter. Então, talvez a criança não... E o que acontece? Começou a se transfundir essas crianças. E aí, obviamente, processo para todo lado. O médico era processado, ou a família era processada. Hoje a jurisprudência brasileira entende que num procedimento médico, eu estou falando, se o desejo do adolescente for diferente do da família, você vai fazer, e se entende que você pode assumir isso, mas o pai tem que estar lá consentido por escrito. Olha, eu, adolescente, quero tomar o sangue, e o pai assina embaixo, sabendo que o filho está ciente. Então, assim, eu acho que esse mesmo modelo de jurisprudência pode valer para isso. Então, assim, mesmo que a lei diga que não pode, a autonomia das pessoas é cada vez mais entendida pelo direito como uma coisa importante. Então, assim, se houver um termo, mesmo aqui em São Paulo, um termo, assim, eu, fulano de tal, mãe de fulano de tal, permito que você tatue, que o meu filho seja tatuado, eu acho que nenhum juiz vai conseguir ir atrás, entendeu? Então, assim, porque já há uma certa jurisprudência nesse sentido de que se há um consentimento informal, ou se há uma autorização por escrito, há uma jurisprudência que pode ser feita. Então, eu acho que é uma forma do profissional também se resguardar, porque você não quer ser processado de nada, mas de entender que juridicamente esse documento tem valor também. Tá? Então, assim, você pode até ser processado, mas há uma jurisprudência que permite que o pai autorizou, então beleza. Né? Então eu acho que isso minimiza um pouco a questão da faixa etária. O que eu acho que não dá é para abstrair dos pais, porque daí a gente está sendo ilegal, contra a lei. Não dá para abstrair dos pais. E fazer o adolescente entender que, infelizmente, filho, nesse país, se você não tem 18 anos, você não decide sobre o seu próprio corpo. Certeza. E também assim, né, tipo, se os pais autorizarem, né, tipo, poucas pessoas vão se incomodar com aquilo. Sim. Porém, né, não vamos esquecer o ECA,
né? Sim. Que Uhum. abaixo de 16, o Ministério Público Pode ir sozinho. Então, abaixo de 16 não rola nada. Sim. Né? É um pouco mais complicado. E só queria comentar uma coisa. Eu acho que proibir legalmente, pelo menos na experiência médica do aborto, aumenta o clandestino. Claro, claro. Então, assim, há que sempre se ter esse peso. Eu acho que talvez sim aumente, certeza. ou aumente a autorrealização do piercing, que é o que o Raul tá falando. Eu mesmo me furar, Autoperfuração. E autoperfuração. Que obviamente tem muito mais risco, porque é muito Total, mais complexo você fazer o total. procedimento em você mesmo, e obviamente você não tem treinamento nenhum. E a pior coisa também é questão de perfuração entre adolescentes. Dependendo do lugar, já é difícil comprar catéter. E quando eles compram, eles vão usar um com o outro, entendeu? Aí isso já pode causar uma contaminação e tudo mais. Aí a importância do trabalho que a Aline propôs também, de na escola Sim. estar conversando sobre isso de uma maneira não, né, Não dogmático. dentro de caixas, mas de uma forma que faz parte da vida das pessoas, né? Uma prática cultural do nosso tempo também. Conscientizar, né? É. O Rafael, lá de BH, ele falou que lá não tem lei, lá pode ser feito em menor de idade. Só que todo mundo indo pra Belo Horizonte. Disse pra ele procurar melhor, porque no Rio Grande do Sul e Santa Catarina também não existia até eu procurar. Rafael, procure melhor. Aí, ó, vamos continuar. Ele falou que, enfim, lá não tem, mas que menor de idade, 2 anos, ele não faz porque ele considera que essas pessoas não conseguem ter cuidado suficiente, né, e autonomia de decidir. Então ele não faz, e aí quando próximo dos 18 anos ele realiza normalmente, não tem problema. Mas se a gente também for pensar na quantidade de meninas que nascem, que são orelhas furadas, na minha geração, 100% das meninas nascia já furava a orelha imediatamente. 100%. Né? Se você olha hoje, eu já acho que tem também uma diminuição. Acho que os próprios pais estão começando a falar, eu não vou perfurar. Minha mãe não perfurou a minha por um único motivo. Uma das minhas irmãs rasgou a orelha brincando com meu pai. A roupinha dela pegou e enroscou. Mas eu tenho 3 irmãs, as 3 tinham furado. Porque a mais velha pelo acidente. por causa da mais velha de todas, ela teve um rasguinho, ela tem outro furo, porque aquele lá ela pegou e costurou, tal, bonitinho, mas por conta disso que a minha não foi furada, que eu fui furar sozinha quando eu tinha uns 11 anos. E você furou sozinha? Não, foi na farmácia. Fui atrás de uma. Não era nem farmácia, era uma enfermeira que pegou um brinco da minha mãe, que tinha uma pontinha, que todas, uma tradição, né? Todas as orelhas da casa foram furadas com aquele brinco, que era um brinco de ouro. Uau! O que ele falou do catéter compartilhado. Mas não, vai com álcool, não sei o que. E tá aí o brinco. Mas eu acho que conscientemente, né, por uma questão até ideológica, as pessoas têm evitado de furar as orelhas das meninas nesse sentido. Talvez ela não queira quando seja adulta. Então acho que é uma maturidade também até. A gente pode olhar só o lado ruim da sociedade, né? Então bom também. Tem a lei, mas e a fiscalização? Como está funcionando a fiscalização em cima disso? Não funciona. Quer dizer, só o processo se algum pai se sentir ofendido. Claro, filho, sim. Mas só o processo. Mas se o Ela falou, a fiscalização... parte No Rio abaixo de Grande do Sul, 16. no Rio Grande do Sul rolou um caso de... e era um piercing na orelha, tá? Um Ericzinho. A professora viu a menina no colégio e chamou. Abaixo de 16 qualquer um pode denunciar, tá? Então pode ser a vizinha, pode ser o sobrinho, pode ser... não precisa ser pego em flagrante. Não. Abaixo de 16 qualquer crime Acontecer um caso termo de legal para isso, mas você pode ser denunciado sem... O pudor, né? Agora esqueci o nome. Esqueci. Atentado a pudor, não é? Atentado violento ao pudor vai ser os crimes de natureza sexual, né? Aí a então perfuração vai ser... eu esqueci o nome. Lesão corporal. Lesão corporal, isso, lesão corporal. Que é, só para vocês saberem, é um 3.9, tá? Vocês forem presos com 3.9 lesão corporal. A lei é de 1941. Olha só. Vocês veem como está bem atualizado. Tá super, não é bem. Lá em Jacareí, no caso, aconteceu um caso, meu colega, ele colocou um piercing na menina de 16 anos,
Só que a menina, ela foi com cheque em branco, assim, pra pagar. Né? Daí ele já não queria fazer, porque era 16. Só que ela era muito conhecida de um colega e tal. Daí resolveu fazer. Daí fez, daí na hora de pagar, ela dá um cheque em branco. Daí, além de estar fazendo de menor, ela roubou o cheque do pai dela. E daí deu uma rola, porque o pai dela era tenente do exército lá. Daí que deu. Daí pegou. Roubou. Prendeu todo o equipamento do meu colega e tal. E ia fazer processo. Só que. Um piercing na língua. Daí quando chegou na casa dele, ele já me mandou ela tirar. Daí quando foi fazer corpo de delito, daí já não tava com marca mais, né? Porque cicatriza muito rápido o piercing da língua. Sem piercing no caso. E daí, no caso, depois de um tempo que ele foi lá e tirou o processo das costas do meu colega. Porque ele falou assim que viu que a culpa era toda da filha dele, não do meu colega que fez a perfuração. Mas acontece esses casos, né? Tipo, a fiscalização só funcionou porque ele se sentiu ofendido e correu atrás. Mas porque ele era uma pessoa poderosa, né? Porque muitas vezes ocorre disso e vários problemas e é uma pessoa baixa. Daí ele falou assim, se o meu colega continuasse nessa área, seria perseguido e tal, daí ele mudou de área, nunca mais perfurou. Nossa, acho que ele mudou de área. Mas então acho que ele tem a questão do limite mesmo da lei, né? Ou a gente vai quebrar a lei ou a gente não vai quebrar. Sim. E se a pessoa quiser sozinha, ela fazer fora ela mesma ou um amiguinho usar a mesma agulha, é uma ética do indivíduo, mas do profissional ele não arriscado. Tem um problema, acho que, da aceitação na ética da pessoa com o profissional, né? Que nem o Rolado falou que faz, né? Tipo, eu não faço por causa disso, por causa disso. Puta, ai que da hora, o cara tá preocupado comigo. Puta, realmente é isso, pá. Aí não tem isso, né? O cara, puta, que cara cuzão, velho. O cara não quis fazer em mim, mano. Vou encostar no outro cara ali fazer mesmo, que pá, demorou, é ali. Mas não tem nada na relação. Chega lá, tem um gato em cima dos bagulhos, mano. Não que eu gosto de animal, mas né, não tem nada, limpeza, tá. Vou fazer aqui mesmo, o cara faz, tô nem aí, demorou. Faz é. Que rola bastante, né, velho? Daí aumenta o ilegal, né? Porque acho que a maioria da galera que, tipo, que põe bastante piercing, né, tem essa faixa etária, 15, 16, 17, né? Quando eu comecei. Olha, 6 horas. A gente pode ficar mais 15 minutinhos para conversar sobre o do eyeball rapidamente? Tudo bem? Sim. Ou alguém tá com muita pressa? Não, eu quero não. Não sei. Bom, o projeto do Peninha. O projeto do Peninha, ele me dá comichões, assim, por uma série de questões, acho que pelo próprio autor do projeto, que além desse que ele está tentando passar, ele tenta também passar as armas, não sei se vocês chegaram a ver isso. Ele quer que todo mundo, que todo cidadão de bem tenha direito a ter uma arma também, para se proteger, não sei o que. É bem contraditório, né? Então ele tem esse texto. A partir do tipo, você pintar o seu olho é super arriscado para a sociedade. Agora você, cada um tem sua arma, de boa. É muito legal. Eu já tenho E ele tenta mesmo, assim, passar isso, porque ele acha que é aquela coisa do discurso da direita, que bandido bom é bandido morto, e que tem que amarrar no poste e espancar mesmo. Inclusive eu tive um pesadelo horroroso. Meu dia não foi bom, porque eu tive um pesadelo horroroso com essa coisa de lixamento. Enfim. Peninha, olha você fazendo, né? Enfim, Peninha dando pesadelos. Tá, aí então ele já é equivocado, né, numa questão política, na minha opinião, e aí vem um projeto de lei que fala do eyeball tattoo e também fala da mudança de cor da íris, né, que são totalmente... São procedimentos completamente distintos, senhor deputado, inclusive... o eyeball é feito por modificadores corporais e o outro é feito por médicos, e por incrível que pareça, o que tem levado à cegueira é a exploração da íris e não o eyeball tattoo. O que não descarta os riscos todos, né, que a gente fala, que a gente não conhece, inclusive, mas são procedimentos totalmente diferentes e... Né, não devia estar junto. Não. Mas só para flexibilizar, a medicina também não aceita nenhum procedimento na íris, tá? Aqui no Brasil não tem aqui. Quase nenhum lugar do mundo, são só 2 países que permitem, mas é meio Panamá, não é? Panamá e Honduras. Então assim, não é uma técnica da medicina também, tá? Não é aceita pela medicina. O que descarta
esse projeto de lei, porque já não acontece Descarta o aqui. projeto de lei, Thiago. Eu entendo o que você quer dizer, mas não descarta. Acho que misturou, mas depois você vê que a relatora da comissão ela já tira essa história da ilha. Ela só fala do eyeball. Né? Então ela falou não dá pra misturar, porque aí ela tira. Mas isso só mostra que o cara não sabe muito bem dos procedimentos aí. E aí o discurso do projeto, que é para proteção. Eu vou até ler, porque... Em 2010, 2 presidiários norte-americanos tatuaram suas escleras, mais conhecido como branco do olho, durante o cumprimento de suas respectivas penas, e a notícia e a prática desse tipo de tatuagem passaram a ser feitas em outras partes do mundo. Mentira. Quem começou o procedimento foi o Luna Cobra com o Shannon, nos Estados Unidos. Não estavam presos. Não estavam presos, diga-se de passagem. O Shannon ficou estudando a possibilidade há algum tempo, entrou em contato com o Luna Cobra, e aí os dois resolveram fazer a coisa na prática. Então fez o Shannon, na época Pauli, e o outro que eu esqueci o nome. Enfim, eram 3 pessoas que fizeram. O Josh. Os presidiários entram quando na história? Quanto tempo depois eles fizeram o procedimento? 2 anos depois. E isso tem documentação comprovatória? Tem totalmente no BMZ. Não, entendeu? Estou te perguntando isso porque depois eu vou questionar vocês como vocês responderiam. Sim. E esse discurso aqui é o discurso que tem passado na Record. Na matéria que eles fizeram de Eyeball Tattoo, é exatamente isso que eles disseram. Enfim, eu tive a oportunidade de entrevistar o Luna Cobra, e aí tem no site, para quem se interessar, ele falando, e tem um outro vídeo que é ele e o Shannon conversando sobre também. Sim. Tá em inglês, mas vale a pena ver. Então, primeiro parágrafo, tchau. Paralelamente, outra forma de tatuagem foi desenvolvida para mudar a coloração da íris ocular, ou de forma mais popular, para alterar a cor dos olhos. Não, né? Não é nada disso, não é tatuagem, é uma outra história. Inclusive, senhor deputado, no nazismo foi muito testado esse procedimento, né? Só para lembrar. Precisando que medicamente ele não é aceito também. Isso grava o... Não é aceito do ponto de vista médico a descoloração da íris. O que é feito hoje, o nazista fazia com injeção de tinta direto na íris, né? Nossa, os procedimentos foram feitos. Obviamente não consensuais, o que é feito por esses países onde essa prática não é ilegal é um implante de uma lente de contato acrílica embaixo do cristalino, tá? Em cima da íris, por baixo da córnea, tá? Então você abre a córnea e implanta uma lente. Seria para casos de quem usa óculos? Não. Não. Essa lente é uma lente rígida, com acrílica, ela tem uma cor, então para ajudar a cor, entendi. E ela é colocada, você abre o olho, né? Sim. E coloca na frente, em cima da íris para simplesmente mudar a cor. É verdade, é um procedimento que não é adequado do ponto de vista médico, e a medicina não aprova esse procedimento também. Ninguém faz isso, a não ser nesses 2 países, e eu particularmente nunca vi ninguém... Eu não sabia que era uma lente. É uma lente. Por que pode causar cegueira sendo uma lente? Porque o que acontece, toda a drenagem do líquido de dentro do olho, né, ele depende do funcionamento da íris. Se você põe uma lente em cima da íris, a íris é como uma íris de máquina fotográfica, que abre e fecha. Se você põe uma lente ali, você impede esse funcionamento. Então a drenagem do fluido ocular vai ser diferente. Então, você pode aumentar a quantidade de líquido na frente do olho, dar um glaucoma e deixar a pessoa cega. Então ele não é aceito pela medicina por alto risco de glaucoma e alto risco de cegueira. Tá? Então nem a medicina não aceita esse procedimento também. E não tem nada a ver com a eyeball, que é outra coisa. É outra história. E só para falar, apesar de não ser permitido no Brasil esse procedimento, algumas pessoas estão fazendo fora e vindo para cá com problemas de cegueira. E o hospital, inclusive onde eu operei o meu olho em Sorocaba, tem feito algumas tentativas de reversões para as pessoas voltarem a enxergar. Então tem alguns vídeos, inclusive, no site do BOSS, que é o Hospital dos Olhos de Sorocaba, falando dessa questão, para quem se interessar. Continuando, esse tipo de tatuagem, considerada uma intervenção cirúrgica pelos oftalmologistas, é denominada de eyeball tattoo.
e não é isenta de riscos. Bom, tem um texto lá do Shannon, o FEC, né, várias possibilidades de riscos assim, e as outras que a gente nem conhece. Ao contrário, seus riscos são elevados e podem levar ou agravar a problemas sérios oftalmológicos, tais como inflamações, catarata, glaucoma e até cegueira. Diante desse risco seríssimo, que se sujeitam muitas pessoas, jovens em sua grande maioria, muitas pessoas a gente sabe que, né? Calma lá, senhor deputado, não é tanta gente assim. O que não diminui o risco, mas muitas pessoas não é certo. Jovens em sua grande maioria, cremos que há de haver uma manifestação clara do poder público no sentido de proibição dessa prática. Não se trata aqui de um preconceito... essa parte eu acho interessante. Não se trata aqui de um preconceito contra práticas individuais e que só dizem respeito ao sujeito que as pratica. Nem tampouco tenta impor um padrão de comportamento ou estético, mas a proteção da saúde de pessoas que podem estar, de forma desavisada e imprudente, a um passo da mutilação. Uau. Assim, propomos pura e simplesmente a proibição de tal prática e, ante a evidente relevância de tal vedação, para a proteção de nossa população, estamos a contar com o apoiamento de nossos ilustres pares em ambas as casas do Congresso Nacional para aprová-la. Provavelmente, enfim. Nós não podemos dizer que não está extremamente bem escrito isso, tá? Enquanto peça jurídica. Porque ele está dizendo sobre a maleficência, ou seja, bioeticamente, fazer o mal ao outro. Né? Então, assim, se eu estou submetendo o outro a um procedimento experimental, que eu não sei qual é o pepino, se pode dar cegueira, eu não sei o que pode acontecer, eu estou me dispondo a poder fazer o mal, tá? Porque a maleficência não é só fazer o mal, é poder fazer o mal, tá? Então, eticamente, ele está falando, não dá. O modificador, quem vai fazer isso, ele está se dispondo a poder fazer o mal para o outro, tá? E ele está contrapondo isso, no último parágrafo, ó, eu não estou dizendo que eu estou contra qualquer questão estética, individual, parará. O que é isso? É a autonomia, né? Então, assim, eu não estou me contrapondo à sua autonomia, tá? E qual a solução que ele resolveu para o conflito entre não fazer o mal e a autonomia da pessoa? Proibir o negócio, tá? Talvez não seja a melhor resolução ética da questão, né? Uma coisa seria suspender, está suspenso, mas tudo bem, até estudarmos, mas quem vai estudar? A medicina não vai estudar, porque a medicina não vai fazer. Eles vão estudar? Eles podem até estudar, né? Mas eles vão ter que criar um método para estudar. Eles vão ter que se apropriar desse método para estudar. Então, suspender seria a mesma coisa que proibir. Tá? Então, só mudaria a cor do texto, mas o fim seria o mesmo. Mas aí teria, por exemplo, uma limitação, não sei, porque a proibição ela não é revogável. Não. Né? Mas assim, o que ele está pondo, gente, vocês entendem que assim, ele está colocando, nós como sociedade não queremos fazer o mal para os outros. Alguém aqui quer fazer o mal para o outro? Não. A sociedade quer fazer o mal para o outro? Então ele está lidando com uma coisa muito pesada do ponto de vista ético, que realmente a sociedade não quer fazer o mal para o outro. Se nós somos humanistas, nós não queremos machucar outro ser humano. Então ele está contrapondo, né, a não maleficência com a autonomia. E essa é uma questão que é quente, é a grande questão da bioética contemporânea. O que pesa mais? Entendeu? É o feto que está dentro da sua barriga ou é você? Né? É a pessoa que quer morrer ou o médico que pode matar? O que é isso? O que pesa mais? Então, assim, eu não acho que a lei está mal escrita, acho que ela está muito bem escrita. Tá? Eu acho que ela eticamente ela está correta, no sentido do que ele está colocando. É uma discussão ética que permeia tudo, hoje em dia. Volto a dizer, aborto, eutanásia, é a mesma questão que está aí, é fazer o mal versus a autonomia da pessoa, né? Mas assim, me interessaria entender como vocês responderiam isso. Como é que vocês respondem? Manda um e-mail para esse deputado aí, e o que vocês falariam para ele, pensando nessas questões? E eu vamos fazer um roleplay, eu vou ser o deputado, eu vou responder para vocês. Vai, Thiago, o que você responderia? Nossa, eu acho
como eu escrevi Pra no mim, eu sou Flip a Guys. Peninha agora. Bom, eu acho que o projeto de lei ele é totalmente equivocado, Por quê? porque ele fala de duas técnicas distintas, uma que Tá é a bom, mas a modificação minha, corporal. na Comissão de Justiça, ela já tirou esse pedaço. Então Continua vamos falando. nos focar aí, bom. Bom, primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter a autonomia de decidir se ela quer ou não, sabendo dos riscos. Como é que você vai garantir que a pessoa está tomando uma autonomia informada? Como que eu vou garantir que um projeto de lei me proíba de fazer o que eu quero fazer no meu corpo? Ah, eu posso mandar a polícia ir lá e prender quem... Como que você vai saber? Porque as pessoas estão com o olho pintado, é fácil de saber que elas... E se eu fiz fora? Aí o profissional não está aqui dentro. Eu não posso ir atrás. A justiça brasileira só funciona dentro do Brasil. Não vai saber. Acho que é esse o caminho que a gente vai seguir. A gente vai ter pessoas fazendo, se isso aprovar. Fez fora. O que a gente falava dos implantes subcutâneos. Onde você fez? Fez fora. Aonde? Fora. Então, no fim, agora eu não sou mais deputado. Traduzindo essa resposta, você está querendo dizer o seguinte. Eu acho que, do ponto de vista, o que eu prezo mais, Thiago, é a autonomia da pessoa. Né? E que ela tem que ser informada, isso você concorda? Sim, né? Totalmente. Então eu prezo mais a autonomia da pessoa do que a não maleficência. Né? Então, se a pessoa quer fazer, está informada dos riscos e quer se submeter àquilo, para mim, eu acho isso correto. Né? Aí o deputado vai falar assim, não, mas e os jovens que estão fazendo isso? Quem tem 18 anos agora que não tem essa informação, como é que a pessoa vai poder ter essa informação para decidir? Então, eu queria um estudo... Eu acho essa uma boa resposta. E eu queria que um estudo por parte dele mostrando essas muitas pessoas que ele fala que estão fazendo. Muitas é mais do que uma. Ele vai te responder. Apenas? Não é suficiente. Apenas. Muitas é mais do que uma. Não, acho que não é Se suficiente. você... Olha o discurso. redigir... Eu vou ser o deputado, hein? Se eu puder, com esta lei, proteger os olhos de 100 adolescentes, eu protegerei. E da população, do povo do bem. Não estou nem falando do povo do bem, olha. Entendeu? Não estou fazendo discurso. Não, é que ele fala. Mas eu estou fazendo o discurso que está escrito aí. Eu estou fazendo o discurso que está escrito aí. Se eu puder proteger 100 olhos de 100 pessoas, eu acho que essa lei já é válida. E aí? Mas proibido é um caminho, porque daí no caso você não vai dar mais vontade. Vai ter evolução. Proibido, né? Então tem todas essas coisas. Ou seja, tudo que vocês estão falando é autonomia. Sim. Ou seja, Autonomia. toda Claro, vez a autonomia vai estar. claro. Né? Então assim, ele está dizendo nessa lei que a não maleficência da sociedade é maior que a autonomia do indivíduo. Ou seja, nós como sociedade não podemos deixar que aconteça o mal para o outro. Então o que nós vamos fazer? Vamos proibir para que o mal não ocorra. Tá? Então, primeiro, eu acho que isso é questão de que proibir não vai evitar que o mal ocorra. Tá? E eu responderia a esse deputado, olha, meu querido deputado, você só pode ver a quantidade de mortes por aborto que tem nesse país que é proibido por lei. Só pode ver a quantidade de gente que já tem este procedimento feito aqui no Brasil, sendo proibido, não sendo proibido, não vai, proibir não vai resolver. 2, a autonomia da pessoa tem que ser respeitada. Tá? Criança e adolescente vai negar, né? Não vai, vocês passarem e tentarem combater isso. Assim, se a pessoa for maior de idade, o profissional obrigatoriamente disser quais são os riscos e ela aceitar, apto a fazer isso, porque se é apto a fazer e ela aceitar, Né? por que o senhor tem que proteger os olhos das pessoas? Pois é. Entra um pouco no pessoal, eu acho, até, né, de criar essa lei, porque o cara, tipo, eu não gosto, é feio, puta, eu não quero isso pra minha filha. Então, como que eu vou proteger? Eu tenho esse poder, posso criar essa lei. Sim, mas você entende que na lei ele não escreveu nada disso. Não Não, na filha dele. entendo. Essa lei Mas na hora da está criação, muito bem pode entrar o escrita. particular dele, Sim. E talvez tenha questões aí dele mesmo. Né? Como todo legislador pode, cara. A partir do momento que nós votamos, eles vão lá e estão representando a gente, entre aspas. Ele foi eleito, ele não chegou lá voando. Alguém votou nele. Então talvez ele represente, sim, um grupo da sociedade que acha que não pode. É melhor não fazer. Então, assim, Que é o mesmo grupo. Um grupo não é a sociedade inteira também, né? não é a sociedade inteira, mas eu acho que... O mesmo grupo que elege uma pessoa dessa é o grupo que tá lá no Constantino falando, não, tem que bater nela, tem que bater na mãe dela, tem que... Eles são parte da sociedade? São. Eles existem? Sim. Então, assim, não podemos usar a mesma ferramenta dele. Quer desacreditá-los ou falar, bom, é um monte de... Não. Temos que discutir
a forma da lei. E um outro nível. Se nós vamos chegar no nível, você é um crente recalcado que não quer... Acabamos, perdeu a razão. Tá? Então tem que discutir na forma da lei. A forma da lei, eu acho que a discussão é essa. Né? Eu entendo, senhor deputado Peninha, que o senhor está prezando a maleficência, entende? Mas o senhor está deixando de olhar para a autonomia das pessoas. Então, se o profissional tiver capacitação, o profissional tem capacitação. O profissional me diz, se eu quiser me submeter a um risco, eu me submeto. Se eu quiser fumar e morrer, eu fumo. Se eu quiser levar sem camisinha e pegar, eu pego. Claro. Então, assim, ou seja, as pessoas quebram isso com a discussão da autonomia. Vai ser fácil? Não. Mas é um caminho. E para mim, seria extremamente interessante ver isso, entendeu? Extremamente. Entendeu? Seria questionado o que é um profissional capacitado. Isso. Que a gente não tem hoje. Né? Sim. E se isso for aprovado, a gente não vai ter mesmo. Acho que chegou nesse ponto de criar lei por isso. Não tem profissional capacitado para fazer isso aqui. Não tem alguma desses que... Em vez de uma proibição, uma regulamentação. Mas vai ter que regulamentar todas as modificações corporais. Vai demorar 10 anos, 6 séculos. Mas, assim, essa lei acho que não vai passar nunca. Tá? Mas a gente está fazendo um exercício teórico que outras como essa podem passar. Sim. Né? E até um exercício... Porque eu acho que, gente, o ano eleitoral, isso aí está parado desde setembro de 2013, na Comissão de Possibilidade e Justiça. A relatora... Lê a relatora, você imprimiu? Não imprimi, posso pegar aqui. E é uma coisa que acho que não é lucrativa para o governo, por isso não é tão interessante também, né? Mas assim, de toda forma, mas é uma questão super importante, né? Para ser ética, para ser discutida. E as outras leis que vão sair nesse formato. Então, vocês veem, o cara pode ser quem ele for, tá? Mas a gente tem que discutir na forma que está escrito ali, e não está errado. Então, aí volta tudo tem risco, pode ser da cegueira, pode ser lá o que pode dar que eu não sei, né? Mas assim, e ele ainda frisa na lei, eu não estou fazendo juízo de valor estético, eu não estou fazendo juízo de valor individual, você entendeu? Claro, ele não é besta, ele está escrevendo uma lei que está no formato bem adequado. Então, a estrutura da lei também é escrita. Né? Na Comissão de Seguridade e Justiça, você está aí com ela? Você achou, Thiago? Lê o que ela diz aí. Que eu acho que é importante, porque aí o que acontece? Como tudo dentro da política, ninguém decide uma lei sozinho. Então, uma vez que ele escreve esse projeto de lei, ele vai passar por múltiplas comissões, tá? Até as comissões darem se vale a pena ou não ir atrás desse projeto, e aí depois que vai para votação. Então essa é a última comissão que ele passou. Eu peguei isso aí, eu entrei no site da Câmara e puxei a última tramitação do processo que é esse. O projeto de lei em epígrafe visa proibir a prática de tatuagem em estruturas oculares. A disposição contida no artigo número 1. Primeiro que contém parágrafo único que lista algumas dessas estruturas. O artigo 2º determina que o desrespeito seja o enquadramento dos infratores no artigo 129 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, lesão corporal do Código Penal. O autor justifica a iniciativa pelo alto grau de risco inerente à prática, cujas possíveis complicações incluem até a cegueira. A proposição tramita em regime ordinário, sujeita a apreciação pelo plenário da Casa. Foi distribuída pelo exame de mérito à Comissão de Seguridade Social e Família, além da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Tá vendo? Então, olha onde foi parar. Foi parar na comissão, a primeira de... Social e Família. Social e Família, então olha que gente foi discutida a questão dentro da sociedade, da família, como é que a sociedade e a família encarariam essa questão. E depois aí foi na outra que é mais... não tem nada a ver com a saúde, ou seja, não foi parar em comissões de saúde, está se discutindo isso no âmbito da ética entre a sociedade. Né? Então... não foram apresentadas emendas no prazo regimental. Aí o voto da relatora... como bem argumenta o nobre autor, não se trata de preconceito contra práticas individuais, nem tentativa de imposição do padrão estético, mas de proteção da saúde. Olha aí, olha que bem escrito que é isso. Então, tirar, né? Não estou falando que você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas eu estou querendo proteger a saúde das pessoas. A tatuagem cutânea é praticada literalmente em milhares de anos e, portanto, é bastante conhecida. A pior complicação de uma tatuagem é a formação de tecido cicatricial excessivo, o chamado quelante, que pode ser incômodo do ponto de vista estético e, dependendo da localização, causar algum desconforto físico.
Tatuar os olhos, contudo, é uma prática recente e pouquíssima conhecida. Perfurar os olhos é sempre um sério risco. A formação de tecido cicatricial pode levar ao glaucoma e uma simples infecção pode facilmente culminar na redução e mesmo perda da capacidade visual. Em um tempo e uma sociedade que permite tantos outros experimentos estéticos com o próprio corpo, não parece razoável que, em nome da liberdade, deixemos de proteger nossos concidadãos de tais riscos absolutamente desnecessários. Somos favoráveis à matéria, mas sugerimos uma emenda que suprime o parágrafo único do artigo 1º. O texto do caput, ao referir-se à estrutura oculares, é compreensivo e não existe necessidade de inflar o texto legal listando aquelas estruturas. Assim, apresenta o voto pela aprovação do projeto de lei com a emenda anexa. Goretti Pereira. Riscos desnecessários, né? Quem define a necessidade? Não, mas é. Entendeu? Mas não dá pra deixar de dizer que tá bem escrito isso. O dela eu acho mais bem escrito, mais bem escrito do que dele. dele. É, tá bem. Tá bem mais escrito dele. Então, assim, é aquela que tá dizendo, visto que pode ter esse monte de risco, nós como sociedade não podemos deixar as pessoas correrem esse risco. Não, mas deixa eu Como falar não? risco, É. cara, saúde, por quê? Como não, né? Então, assim, mas é isso, é esse balanço, nós como sociedade deixaremos todo mundo fazer o que quiser e sofrer os riscos e consequências, ou nós seremos paternalistas e nós diremos o que pode ser feito ou não? A gente vive numa sociedade que tende ao paternalismo, né? Se a não maleficência for nesse nível, ela é paternalista. Se eu decido o que é bom para você, ou o que você pode ou não pode, sua autonomia sumiu, né? Então a resposta, acho que sempre tem que ir primeiro, entenda o que o senhor está dizendo. Eu entendo o que ele está dizendo. Eu não estou achando nada absurdo do que ele está dizendo. Tem risco mesmo, ninguém sabe, ninguém viu. Vamos esperar, vou ter que esperar 40 anos para saber se tem. Alguém pode furar o olho, alguém pode ficar cego. Ok, está correto. Tá? Acho que o ponto que a Mariana traz é importante, né? De quem tem que orientar o profissional. Isso tem que estar claro. O profissional tem que orientar. A questão da formação, Raul, é complexa, porque ninguém está formado para fazer isso. Não existe uma escola de tatuadores oculares. Não existe um certificado de tatuador ocular. Então, assim, a formação seria difícil. Se a gente se respondesse com formação, eles vão responder para a gente, volta, tá tudo bem. Então, a hora que o cara tiver um atestado de tatuador ocular, eu deixo ele tatuar o olho. Ai, meu Deus, que não vai existir. Te falaram dos riscos, tudo quando você foi fazer? Você pesquisou sozinho. O Rafael, ele começou a fazer, a gente estava pesquisando junto, estudando. Você foi uma das primeiras também, Foi o né? segundo olho que ele fez. Segundo olho. Então, assim, Mas ele também não tinha informação muito mais do que qualquer um tem aqui. Então, assim, mas tudo, entendeu? Mas ela topou o risco, ela entendeu e topou. A autonomia é dela. Você Né? pesquisou com ele, né? Ou seja, estava lá, não Não, estava é nada sendo... de certeza de tudo que poderia acontecer. O risco que ele assumiu. Porque eu acho que tem que ser sempre isso. Eu entendo o que o senhor está dizendo. Eu acho a não maleficência importante. Ninguém quer fazer o mal. Né? Nós, modificadores, não queremos fazer o mal às pessoas. Né? Então, eu acho que, primeiro, baixa só para uma anja técnica. Tá até ótimo, deputado. Realmente, a não maleficência é super importante. Nós não queremos fazer o mal para ninguém. Só que o que está faltando aqui, o senhor está abstraindo da autonomia. Então, um brasileiro acima de 18 anos de idade, informado sobre o risco, ele pode sim correr o risco que ele quiser. Um cigarro, você sabe tudo que pode acontecer contigo? Tá ali. Mas, Então por que por que você não? não pode Então saber por que não o que vai pode? acontecer com o teu olho? E aí ele vai falar assim, E assumir que instrumento legal você vai me garantir que a pessoa foi informada? Um termo de consentimento. Eu dou lá um papel, olha, pode dar isso, pode dar isso, pode dar isso, pode dar isso, pode dar isso. Você quer, fulaninho? Assina, vai fulaninho. no cartório, já era. Não precisa nem ir no cartório. Assina. Fica uma cópia para o profissional, uma cópia para a pessoa que fez, e pronto, está ali determinado, escrita pelos dois, como direi, Consensual, né? consensualmente está descrito que assim, nós dois, eu me Estamos de disponho acordo. a fazer este mal para o outro, mas o outro está disposto a receber este mal. Claro. Entendeu? Né? Então, assim, ou seja, dá para vocês criarem até elementos de botar parágrafos nessa lei e botar novos artigos nessa lei para fazer com que ela fique melhor. Ela pode até passar e manter a permissão.
entendeu? Vai proibir para menor. Isso é inegável, E gente. ficar só frisando o ponto negativo, né? Que ele fez ali, né? Só coisa negativa. Mas né? você vê que ele não foi burro. Ele frisou o negativo, mas os dois, a relator é ele. Ninguém está aqui querendo fazer o juízo de moral. Ninguém está aqui querendo dizer o que é bonito e o que é feio. Ninguém está aqui querendo Mas impor um sempre padrão frisando o negativo. estético. Mas, né? Então assim, mas tudo bem. E se eu quero correr risco? É isso. Se eu quero fumar? Se eu Não quero deixar de lado a levar autonomia, cozinha, né? se eu quero dirigir sozinho numa estrada vazia a 500 km por hora, o problema é meu. Agora não dá pra eu fumar dentro de lugares onde tem outras pessoas, que eu vou foder as outras pessoas, né? Então assim, eu não posso andar a 500 km por hora numa rua onde tenha mais gente, eu não posso ferrar os outros. Nós não queremos fazer o mal. Eu acho que assumir que, ok, existe uma questão de maleficência e nós não queremos fazer o mal, entendemos o que o senhor está dizendo, não é o nosso desejo de fazer o mal a ninguém, mas não podemos deixar de entender que os adultos conscientes podem tomar decisões autônomas e correr o risco que quiserem. Essa discussão eu pagaria para ver vocês em Brasília discutindo com esse deputado, entendeu? Ia ser extremamente interessante. Todo mundo arrumadinho, né? Não, mas porque é a mesma questão, por exemplo, eu me bato muito com isso com a questão da eutanásia. Você entende? Eu já tive vários pacientes que viraram para mim, se viraram na minha mão, olharam no meu... Me apaga, eu quero morrer, deu, entendeu? E eu tenho que virar para o paciente, eticamente, como o Halados fala, desculpa, legalmente eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso legalmente. Então, assim, para mim é extremamente angustiante. Entendeu? Porque claro que eu matar ativamente alguém, eutanásia é isso, né? Eu injetar alguma coisa, dar uma coisa, eu vou matar alguém, tá? Eu não teria nenhum problema mental de fazer isso. Se é uma decisão da pessoa, entendeu? Mas legalmente eu não posso fazer. Mas é a mesma coisa. O que a medicina diz pra mim? O que os juízes dizem pra mim? Não, mas você nunca pode fazer o mal pro outro. Ué, mas o outro que tá escolhendo, não sou eu. O mal Quem decide que é o mal de uma pessoa que está sofrendo e está mal, vendo, né? É uma maleficência, é criar algum mal físico Não, pro eu outro. É engraçado. sempre assim, uma pessoa que está morrendo e pode ficar anos assim, não causa muito mais mal a todos em torno. Sim. Eu sempre penso isso. Sim. Mas ela tá consciente. Para um questão também animalzinho tá- a gente já tem um tratamento diferente. Se Ah, você pode consegue sacrificar. Sim. Né? Então eu falo assim, não é possível acabar que com na o nossa sofrimento. lei a gente consegue sacrificar. Ou seja, um cachorro ele não consegue resolver essa questão com o ser humano. Ou seja, você deixa o cara E sofrendo. o ser humano diz eu quero. Eu É quero. diferente do animal. Sim, Consciente. Pra mim é uma violência atroz. Entendeu? E pra mim é um sofrimento terrível, porque eu vejo gente morrer toda hora. Assim, eu vejo isso toda hora. Não é só uma, é econômico. É horrível isso, você entendeu? Pra mim. Mas eu não posso fazer, é ilegal, eu vou preso. Entendeu? Acho que o aborto também não tá É a muito mesma claro, coisa. Então, assim, essa mulher da cesárea, né, gente? Vocês viram? A mulher da cesárea Justamente. judicial. Assim, Nossa, qual é que é o foram- limite? nossa, Entendeu? que foi isso? Eu entendo os A médicos. polícia Você foi não lá viu? buscar ela para ela fazer a cesárea, que ela queria fazer parto normal e uma médica lá que atendeu ela falou que não, que ela tinha que fazer cesárea e mandou buscar. É. Ela foi pro O hospital. direito de decisão. Então, assim, o que acontece aí é, de novo, a questão Aí da ela não foi manifestação. fazer Não, ela foi Foi obrigada, ela foi levada obrigada pela a polícia. A polícia levou ela. Mas o certo seria você fazer natural. Não No sei. caso Ela estava com dela, a dor e tudo. no caso dela, ela tinha uma série de complicações. Ah, Então, assim, ela estava com um bebê em apresentação pélvica, tinha mecânica, já é um sinal de sofrimento do feto. Então, assim, o bebê estava sofrendo. Ah, então é um Então, caso à parte. mas mesmo assim, o que acontece? A hora que ela chegou lá no pronto-socorro, ela chegou nesse estado, a médica falou, olha, o seu bebê está sentado, né? É pior o parto assim, ela tem um risco maior de você e o bebê morrerem. A médica foi clara, foi ética, foi isso. A mãe falou, eu assumo o risco, eu quero ir embora, eu quero ir na minha casa ter parto normal, uma parteira. A mulher foi embora, pediu alta, pedido, assinou a alta dela própria, foi embora para casa. A médica acionou a polícia e falou, tem uma criança em risco de vida. E a polícia acionou o juiz que, pela não maleficência, falou, não, a mãe não pode decidir, porque está em jogo fazer mal para o filho. Então eu, juiz, vou decidir que a autonomia da mãe não vale nada, o que vale é a não maleficência ao bebê. A mãe não pode decidir se ela pode fazer mal ou não. Então foram com a polícia na casa da mulher, pegaram a mulher, com o policial, levaram e fizeram uma cesárea nela. Judicial, né? Então é a mesma discussão. Onde está? O que pesa mais? É a autonomia ou é a não maleficência?
a nossa sociedade, o que pesa mais é a não maleficência. Por quê? Será que é porque a gente é colonizado por religiões cristãs, onde o bem, o mal, tem uma dicotomia? Será que nós somos uma sociedade que discute muito pouco esses temas? Será que nós temos espaço para ventilar as questões de autonomia? O que vocês fazem no corpo de vocês é autonomia. É a autonomia de vocês decidirem o corpo de vocês. Mas quantas vezes vocês não são criticados por isso, pela própria autonomia? Ou o próprio modificador é criticado. Não, você está fudendo o corpo do outro cara, você está cortando, você está mutilando. Quantas vezes vocês não ouvem mutilação? Né? Essa palavra. Porque será que a gente é então puritano nesse sentido? Eu acho que sim. Acho que a maior parte da nossa sociedade aplaudiria um projeto como esse, que se salvasse 10 olhos, não precisa nem 100, se salvasse 10 olhos já valeria a pena. Tanto que a parte da própria comunidade de Body Modification apoia o projeto. Né? Mas eu acho que a grande resposta é essa. E a minha autonomia? E eu acho que esse é um embate ético, ele é o presente, entendeu? Porque eu acho que as sociedades, elas evoluíram do paternalismo, né? No sentido assim de o Estado define o que é melhor para você, né? Nós tivemos várias sociedades, assim seja de direita, de esquerda, socialista, de capitalista, tanto faz. O Estado tinha esse poder grande, né? Que ele decidia sobre, né? E a sociedade foi se transformando e se ventilando a questão da autonomia. Então assim, eu sofria com aqueles testemunhos de Jeová, entendeu? Pegar aquelas crianças e não transfundir, deixar aquele adolescente morrer porque os pais não queriam, mas não podia fazer nada, né? E hoje a gente já tem uma jurisprudência, ou seja, eu posso, então, muitas vezes o que acontece, o adolescente fala, ai, doutor, espera meus pais irem embora, à noite você me dá a transfusão. Beleza, entendeu? Mas assim, e hoje se eu transfundir e o pai me processar, eu não vou preso. Porque existe uma autonomia, entendida a autonomia até do adolescente, não é do adulto. Entendeu? Então, assim, acho que a sociedade vai lentamente mudando. Mas acho que o grande caminho aí é a autonomia. Eu acho que vocês são uma prova ambulante de que a autonomia tem que ser respeitada, certo? E eu acho que esse seria um caminho interessante, né? E eu acho também que isso é um tipo de coisa, um tipo de pauta que vale a pena se responder, entendeu? Tem lá, na Câmara, tem o e-mail do deputado, entendeu? Vale a pena responder nesses termos, em termos de autonomia, de bioética, e ver o que esse cara responde de volta, entendeu? Porque ele usou toda a estrutura da bioética para justificar uma coisa, a não maleficência, mas vocês podem usar a estrutura da bioética e falar, não, a autonomia é mais importante para a gente. O adulto consciente não pode decidir o risco que ele quer correr. Se ele mergulha em alta profundidade, pode dar uma merda, ele pode morrer. Se ele anda de avião, pode dar... Não é? Assumindo tais riscos. Entendeu? Então assim, qual é que é? Né? Eu acho que seria uma coisa interessante, uma reverberação interessante. E quanto à questão dos próprios modificadores, aí isso eu queria escutar vocês. O que é que rola na cabeça? É proteção de mercado ou realmente é uma falta de pensar bioeticamente? Os modificadores que são contra o Ebola, ou que são contra qualquer outra modificação, os piercings, perdão, e os tatuadores que quiseram se afastar, nitidamente quiseram se afastar do movimento da... O que vocês acham? O que pesa mais ali? É a questão capitalista, eu não vou ferrar meu negócio, então eu prefiro não fazer, passar piercing para ganhar meu dinheirinho certo? Ou é uma questão mais para ideológica? Eles prezam mais, são super paternalistas e prezam não maleficência. Vocês acham, qual é que vocês acham que é o pique? Putz, eu acho que tem um pouco dos dois. Mas do ponto de vista oficial deles, a associação. Tem uma associação brasileira. Bom, eles consideram... Tem, né? A associação não existe. Ela existe legalmente, mas ela não representa nada. Não existe legalmente. Ainda não representa legalmente. Mas ela não existe. Bom, o texto é o mesmo não é nada contra quem faz, não é uma questão de julgamento de valores, mas tem risco, e aí é total da E aí quando se discute autonomia... quando se discute com essa pessoa a questão da autonomia, qual é a resposta? Não, tem risco. Não tem discussão com isso. Não tem discussão. Porque isso também seria uma coisa legal, né? Ter um debate com essa pessoa e mesmo, mas assim, na boa, entendeu? Não para brigar, mas para discutir ética. Essa é a ideia, né? Porque assim, entenda que também é um multiplicador de informação, não é? Sim. Porque é uma pessoa que deve ser, tá ligada a uma associação, mesmo que ela não exista ainda formatada, mas ela tá pensada. Então, quer dizer, é um formador de opinião também. Então, assim,
Isso também seria outra discussão que eu pagaria para ver, entendeu? Que ia ser muito divertido assistir, né? Porque eu queria ver como essa pessoa consegue abstrair da autonomia, né? Para mim, que eu prezo muito a autonomia. Como bioético, acho que é uma das coisas que eu prezo muito. Acho que até pela questão com o que eu trabalho, que é o limite da bioética, né? Que é a morrer, né? Mas assim, mas eu prezo muito a autonomia. Então assim, eu adoraria ver essa pessoa conseguir responder, da mesma forma que o legislador, né? Mas eu acho que isso também, que a gente estava dizendo, né? Como é que a gente pode melhorar, né? Como é que a gente pode... Essas provocações, seja judiciais, seja escrever para esse deputado, é um texto ético, falando sobre... E botar claramente que é bioético, que aí ele escamoteia, né? Mas botar claramente a questão da bioética e dizer para ele, ver o que ele responde de volta, entendeu? Convidar um dia o cara aí, opa, vamos fazer uma mesa redonda aqui, num negócio de piercing, de tatuagem, então, né, que tem mais gente, porque daí a muvuca é sempre boa nesse sentido, tem mais gente para escutar, reverberar. Assim, discutir eticamente, vamos discutir ética, a ética disso aqui. Eu acho que é um caminho super interessante para começar a pensar mais na autonomia, né? Porque eu acho que essa questão de vocês tem muita ligação com a autonomia. E acho que defender isso é totalmente negar a autonomia, né? É negar a autonomia. É dizer que eu consigo definir o que você tem que fazer ou não. Sim. Tá errado do ponto de vista ético? Não. Por isso a gente não deve falar, esse projeto não está ruim, ele está muito bem escrito, ele não está errado. Eticamente, algum de nós aqui quer prejudicar alguém? Você quer foder o outro ser humano, ou machucar, ou mutilar o outro? Não. Pode ter um modificador psicopata? Pode. Quando tem um médico psicopata, advogado psicopata. Pode ter psicopata em qualquer profissão. Mas a maior parte dos modificadores não são psicopatas. Eles não estão fazendo isso para mutilar ou machucar o outro. Então, assim, é ok, a gente não quer, mas a gente tem que deixar claro mesmo. Eu entendo, deputado, a sua preocupação com a não maleficência. Nós não queremos machucar ninguém, nosso intuito não é esse. Mas nós não podemos abstrair da autonomia. Como é que fica a autonomia? Eu queria ver o que esse cara responderia. Entendeu? Eu queria ver o que o cara de piercing, de tatuagem, fala, não faz, não pode, né? O que ele responderia? A única coisa que eu fico pensando é, por exemplo, eu vou escrever para um deputado desse. Enfim, que tem esse projeto, mas que por trás tem toda uma luta a favor do armamento. E tem longos textos defendendo que as pessoas tenham que ter arma, porque o cidadão do bem tem que realmente se proteger. Preguiça, me dá uma certa preguiça, assim. Mas eu acho que essa inércia é que a gente tem que romper enquanto sociedade, se a gente quer que as leis nos representem, né? Porque realmente dá preguiça. Não é preguiça mesmo, entendeu? Mas eu já fui chamado de assassino, eu já fui parar no Conselho de Ética Médica, eu já deixei paciente morrer, eu não quero mesmo. E os meus colegas me denunciaram. Não foi a família, não foi o paciente que veio do além numa Então assim, mas eu já sofri esse tipo de coisa. Então como que eu fui? Eu parei de preguiça e fui atrás também, entendeu? Eu fui começar a discutir essas questões com os alunos, com os próprios residentes, com os próprios colegas, entendeu? Levei à frente todos os processos, foi eu mesmo me defendendo, contratei advogado, entendeu? Então, assim, mas é assim que a gente vai mudar as coisas, é assim que a gente vai mudar o mundo. É preguiça, mas tem que sair da inércia, tem que sair da inércia, entendeu? É óbvio que se houvesse uma associação dos modificadores corporais, teria uma associação para falar junto, né? Isso dá um pouco mais de peso. Mas volto a te dizer, Thiago, assim, todo mundo no Congresso pensa dessa forma? Não. Tem gente no Congresso que pensa em questões de autonomia? Sim. Essas pessoas não podiam estar copiadas nesse meio? Você não podia envolver essas pessoas nesse tipo de briga? Isso sim. Isso é uma boa. Né? Então, assim, vocês entendem que a inércia é a pior. Porque, assim, vê a lei e fala, puta, que merda. Aí espera... Não. E depois que está publicada... Já era. Tá? Então, assim, talvez sair da inércia por esse lado, entendeu? Nós, como pessoas que têm modificação, que entendemos o que é isso, nós fazemos modificação. Será que não tem alguém que pense em autonomia? Eu acho que tem nessa Câmara dos Deputados.
Entendeu? Então, por que não identificar essas pessoas e mandar, olha, estou respondendo para o senhor, Peninha, mas estou mandando para tal, estou mandando para o João Willis, estou mandando para a Erika Coquet, porque eu acho que tem a ver com uma questão de autonomia, sim. E por que não passou na Direitos Humanos, na Comissão de Direitos Humanos? Porque a autonomia é uma questão de direitos humanos. Total. Então, assim, eu gostaria que passasse no Direitos Humanos, você entendeu? Então, assim, a gente como população também consegue ir atrás, né, nesse sentido, e envolver os outros deputados que estão ali e mover. Porque, para mim, isso deveria não ter passado na Comissão de Seguridade Social, porque acho que não é uma questão de Seguridade Social. Ele jogou a Seguridade Social por quê? Eu estou protegendo os olhos das coitadinhas das pessoas ignorantes que estão sendo submetidas a um negócio. Né? Então, assim, mas ele não passou, não foi burro, ele não passou isso na Comissão de Direitos Humanos. Porque isso é uma questão de direitos humanos. Aonde acaba o meu livre-arbítrio sobre o meu corpo e onde começa o livre-arbítrio do Estado sobre o meu próprio corpo. Né? Então, assim, ali não foi passar. Né? Então, e a gente sabe que essa comissão já estava bem merreca, né? Já estava bem diluída. Então ele poderia ter passado até o Feliciano e achar uma diversão. Assim. Então, não é? A bancada. Mas volto a dizer, mas tem gente ali do bem. Sim. Tem gente que vai ressoar com isso, entendeu? Então talvez vocês, como pessoas que entendam essa arte, a questão da identidade, seja lá que porra que for que vocês querem modificar o seu corpo, mas entendam a autonomia disso. Né? E essas questões éticas estão... Os discursos do Ralado, os discursos da mãe são geniais, são profissionais super éticos. Né? Então, esses discursos têm que ser propalados, eles têm que aparecer fazendo esses discursos, falando esses discursos. Não sei, no seu canal, na mídia, no Facebook, não sei porra onde. Entendeu? Os discursos da Mariana são muito interessantes da questão da violência. Mulher, eu adoro coisa de gênero, então, assim, mulher é muito legal, então, assim, porque a mulher já sofre muita violência. Né? Então, assim, eu acho que é importante isso. E é importante essas questões. E atrás mesmo. Manda isso aí copiado para o João Willis e para o Peninha. Uma resposta ética. Vê o que eles vão te responder. Envolva essas. Porque essas estruturas, elas estão dadas, né? Então a gente tem que lutar com as armas dos inimigos. Né? Não adianta a gente lutar com as armas que a gente acha que a gente vai ter. Né? O phaser que evapora, as pessoas não têm, então não tem como se evaporar ninguém. Então eu vou ter que jogar com as armas deles. Se as armas são essas, vamos lá. Com certeza tem pessoas que vão atuar isso que vocês estão, entendeu? Com certeza tem. E acho que até dentro da própria comunidade, né? Ter uma articulação de começar a ventilar essas discussões dentro da comunidade de modificação corporal. Porque a galera com o Ebol defendendo o projeto de lei é meio oi. A galera que já tem a Ebol tá defendendo? Tem uma pessoa que inclusive teve um problema, que vazou a tinta e ele é um dos defensores. Então, mas também. por que ele está defendendo? Porque ele foi o sujeito da maleficência. Mas ele foi... Mas ele tinha todos os meios para saber os riscos, tudo. Mas será que, como é que foi a relação dele com o profissional? Eu não sei. O primeiro procedimento dele foi negado. Um profissional negou, falou, não vou fazer em você, porque por isso, por aquilo. Não fez. Foi em outro e fez. Tá. Porque na medicina tem essa, entendeu? O que comprovadamente no mundo inteiro diminui a questão de processos de autonomia e não maleficência é a relação entre o médico e o paciente. É a mesma questão que a Vala está falando. A relação entre o profissional e quem vai fazer e quem não vai. Sim. Sempre vai ter a mulher que quer pela milésima vez botar silicone no lábio, lá, colágeno no lábio, já está assim. Vai ter 10 médicos que vão falar não, vai ter o 11º que vai falar sim. Né? Então sempre vai ter um profissional de qualquer área, ou que quer ganhar o dinheiro, ou que está se fudendo com o outro, e que vai fazer. Né? Mas volta a dizer, isso não nega toda a questão de autonomia, de não maleficência, não nega, né? Mas esse mal profissional ele também tem que ser apontado de forma ética, não de forma, não, vamos deixar o cara na praça, não. Né? Essa pessoa, será que ela tem? Porque, volta a dizer, sempre me assustou, quando eu comecei a vir aqui, a pouca apropriação dessa questão da bioética de vocês. Né? Então, assim, talvez começar a fazer, porque às vezes a pessoa nem parou para pensar, cara. Você entendeu? Às vezes o cara que está ali nem parou para pensar que o que ele está fazendo, ele realmente pode causar dano para o outro. Por isso ele tem que dizer obrigatoriamente para o outro, olha, filho, pode acontecer tudo isso aqui. Por mais que seja repetitivo. Por mais que seja repetitivo. Gente, assim, é mesmo, entendeu? Volto a dizer, na medicina, toda vez que eu vou fazer uma quimioterapia, a mesma, para o mesmo paciente, a mulher tem químicos que duram 2 anos. Então, assim, eu estou lá fazendo 2 anos de... mesmo.
olha, Patrícia, você vai tomar essa química, vai cair o seu cabelo. Eu tenho que repetir isso durante todos os 2 anos, entendeu? Você aceita tomar isso? Ok, isso é super ético, entendeu? Então, assim, por mais que a pessoa já soubesse, uma grande coisa que os filósofos discutem muito isso, é a presunção do consentimento informado. Quer dizer assim, eu acho que o cara já sabe do risco, então eu não preciso dizer. Não, você não pode fazer isso de forma alguma. Você vai confiar numa possibilidade. Quem tem que saber é o profissional. E o profissional obrigatoriamente tem que deixar claro. Então, assim, não existe presunção do consentimento da informação. Então, assim, se alguém for preso por fazer alguma coisa, não tem isso, não existe legalmente, a lei não aceita a presunção da informação. Então, eu acho que esses caminhos são interessantes de julgar entre vocês mesmos essas questões, como você trabalha, como a Mani trabalha. Porque assim, vocês são pessoas que estão há bastante tempo, vai ter gente que vai assistindo, vai ter, mas assim, ou a gente se expõe, tenta mudar a situação, uma coisa não vai, né? No sentido disso, talvez gravar depoimentos pro seu... Como é que você se formou? Talvez começar a pensar nessa coisa da formação, né? Por quê? Pra gente tentar, talvez, conseguir dar um suporte... Não é um workshop que vai te ensinar. Não, e que não é você ver no YouTube que você consegue fazer. Então, assim, você tem pessoas super legais que você tem contato, que tem um alto nível, que já estão fazendo isso há bastante tempo. Então, talvez se as pessoas verbalizarem isso, seria super interessante para os novos que estão chegando. E com a questão dessas questões legais, eu acho que é isso, é responder e envolver outros políticos que sejam favoráveis à causa da autonomia. Né? Aí a coisa vai andar. Porque senão vai ficar vocês... Vai sair daquele lugar, né? Tipo, mas é tudo ruim, tudo vai piorar. Né? Nossa, é uma vida. O pior da gente é conseguir vencer a inércia. Entendeu? A inércia, porque é isso. Ele fala, ai, que preguiça. Porra, vou responder esse homem que nem merece ser respondido. Pra que eu vou entrar com um processo contra esse cara? Esse cara não merece. Né? Mas se a gente não começa... Ter fôlego mesmo, se a gente não começa a fazer isso, a roda não anda, né? Não sai do lugar, ela fica parada. Né? Então eu volto a dizer, ninguém vai ficar rindo, não é por isso, não é porque tô com raiva, tô cagando. É uma outra questão. Mas é por uma outra questão, é por uma questão da socialmente, legalmente, começar a se discutir e ventilar essas questões. Né? Porque tem que ser discutidas e ventiladas. Volto a falar, o que vale de autonomia para vocês, vale de autonomia para a mulher. Por que a mulher não pode abortar? Sim. E quantos anos que a gente discute essa porcaria nessa sociedade? Quanto a gente avançou? Mas está se discutindo o tempo todo. E vocês não percebem cada vez mais intensa essa discussão? Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa aqui. Se a gente não começar a discutir, ela nunca vai ser discutida. Ou os outros vão discutir pela gente. Deixar passar, vai ficar sempre no mesmo. O que é pior acontecer. Gente, a gente passou 1 horinha. Eu só queria... Até ainda do caso da Mariana, que me incomodou muito, a repetição do texto de que ela precisava ser internada. Tratada, acho que internada ele não chega. Não, ele não. As pessoas que replicavam. Que não tiver morto pela minha família. Tinha que ser tratada, tinha que ser internada. Tinha que levar uma surra. Opa, Dark Room. Tinha que apanhar, além de apanhar. E aí isso me incomodou muito. E no texto que eu escrevi, eu falei de um livro, e aí eu queria falar de 2, na verdade. Eu não sei se de repente tem gente da própria comunidade que pensa igual essas pessoas, pode acontecer de ter, mas caso venha alguém um dia ver esse material que a gente passa virtualmente, enfim, que isso se reverbere um dia, que fique a reflexão desse episódio do Brasil, que foi lá, que é um manicômio lá de Minas Gerais. Desculpa, esqueci. Que, bom, é um hospital psiquiátrico que ficou no século XX, ainda ele existe, mas ele foi muito forte no século passado, principalmente nas décadas de 80, tarará. E, enfim, era para atender as pessoas, né, com problemas psiquiátricos, mas aí acabou atendendo todas as pessoas que fugissem do que era normal. Então, você tinha homossexuais, você tinha... Tem um caso que me chocou muito, que é uma filha, que ela era a única menina da família, só os irmãos,
E um belo dia o pai deu uma ordem e ela resolveu replicar, que ela não concordava, e ele internou porque ela tinha desobedecido ele, assim. E ela ficou, tipo, abandonada lá por muito tempo. Como se fosse um depósito mesmo, assim, a pessoa não serve, né, nos moldes do que eu acho que tem que servir, deposita a pessoa e esquece lá, assim. Então, sempre quando a gente falar que uma pessoa merece ser internada, a gente pensar tem outro livro também que é esse, inclusive foi a Pri que me indicou, que eu recomendo também, que vai falar das instituições totais e de presídios e hospitais psiquiátricos também. Bom, primeiro que a coisa da autonomia nesses hospitais se perde total, e nesse que aconteceu no Brasil, especificamente, só foi piorando a coisa. Então, das doenças mentais abriu para qualquer pessoa que fugisse do padrão, né? Ou era sexual demais, e normalmente mulheres, né? Mulher não pode ser sexual. Na década já era 96, 97, não sei, quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico, tinha uma senhora que estava lá desde jovem. Ela estava internada, na verdade ela não estava mais nem internada, mas ela não tinha para onde ir, e ela era surda-muda. Teve muito problema. Tem um ela não aqui também. Tem um aqui que ele não falava, mas que você nunca falou, nunca ninguém veio conversar comigo. E aí ficou anos lá internada. Enfim, e aí só foi piorando, assim, a coisa fala de holocausto, e aí a gente estava conversando que holocausto não é a palavra correta, mas enfim. Essas pessoas elas eram internadas e aí a situação era péssima, né, de vida mesmo, e elas morriam, e aí uma forma de fazer essa coisa funcionar financeiramente era vendendo esses corpos para as faculdades de medicina de Minas Gerais, e aí virou um mercado mesmo, assim, de ter tanto que não dava conta. Quase um filme de terror. Nossa. E isso aqui, assim, na ditadura militar era mais difícil, né, denunciar esse tipo de coisa, mas tinha, tipo, freira envolvida e sabendo da questão, assim. Então a população em si sabia da existência do espaço, que tinha coisas erradas acontecendo. As pessoas da universidade também sabiam, mas nada aconteceu para mudar. Então, assim, tudo isso para dizer que quando for falar, por exemplo, para Mariana, que ela, ou qualquer outra pessoa, que ela mereça ser internada, para a gente se remeter aqui acho que é um episódio extremo até, mas se a gente pega esse outro livro e conversa com qualquer outra pessoa que passou por alguma instituição desse tipo, vai saber que não é muito legal ser internado, que a nossa autonomia ali se perde totalmente, e que acho que isso deve ser levado em consideração. Assim. Só falando em nome da psicologia, existe um movimento antimanicomial forte hoje que trata dessa questão, acho que também na medicina. Já existem outros modelos, já devem ter visto os CAPSI, que é outra história, ou seja, você não interna mais a pessoa. Internar hoje é um surto psicológico, a pessoa vai estar, por exemplo, no hospital mesmo, tem uma ala no hospital, que a pessoa fique por aquele tempo, não que ela vai ser contida para sempre num espaço. O modelo manicomial, ele é um modelo de poder, né? Então ele é frequente nos regimes ditatoriais, né? Então aconteceu com Stalin, aconteceu aqui na nossa ditadura, né? É muito comum. Mas o nascimento do manicômio é muito isso daí mesmo, era um depósito, não era que era para tratar da pessoa, né? Recuperar. Era um depósito, eles não servem, a gente não eles vão atrapalhar. Eles vão me atrapalhar, não importa eles, eles estão me atrapalhando porque eles vão berrar, eles podem se bater, podem machucar alguém. Aí, podem machucar alguém, não sim. A maior questão, né? Você pensa diferente de mim, então você não serve. Outra coisa. Não, mas o surgimento engloba mas a tudo gente isso. chega nisso, assim, quantas pessoas completamente normais, só que pensavam alguma coisa, você não serve. O Bicho de Sete Cabeças. Exatamente, eu ia falar desse filme. Vale muito a pena ver, que é a questão da droga, que também é uma outra discussão que está bem forte hoje, da coisa da maconha.
E que E ele que ficou... também é uma questão de autonomia. autonomia. e beneficência, né? Vamos deixar nossas criancinhas poderem fumar um beck e ficar viciadas, ou as pessoas têm autonomia para decidir se elas Sim. querem usar droga ou não? Sim, então acho que são, Quantas questões. são questões pra gente pensar. Não sei, acho que é um processo assim, tipo, diário mesmo, né, de reflexão pra gente. Os recados eu dei, né? Dei. Repete, agora tem gravando, pra depois ficar. Dá de novo. Vou dar de novo. Ui. Não é esse caderno, não, é esse caderno. É das princesas. Calma, gente. Bom, então só para reforçar, o grupo que a gente tem no Facebook, ele vai ser secreto e vai ser exclusivo para as pessoas que participam ativamente no grupo, seja virtualmente, seja aqui no Presencial. presencial. Então, a partir de amanhã acontecerão essas mudanças. Eu te incluo depois. Semana que vem, no feriado, agora eu tô sentindo tipo merchan. Semana que vem, no feriado. Vamos falar de coisa boa. Semana que vem, feriado, tem o Tatu Circus em São Paulo. Que inclusive o Alexandre Renami, que está filmando, vai trabalhar. A Maria também vai trabalhar. Não mais. Não vai mais. Dia 19 tem conversinha lá também sobre as modificações corporais. Então, quem puder do grupo, vá para conversar com a gente. Todos os dias? A conversa vai ser só no domingo. Não, faz o marcha total agora. Vai. Vai Tá. ter também da Paula Dahmer, que ela vai conversar sobre Body Modification na sexta-feira. Vai ter também? Vai. Tem a programação completa, não está completa ainda, mas tem no blog, eles estão horário. atualizando sempre. A conversa do domingo vai ser às 3h, a da Paula eu não sei o horário. Vai ser, eu acho que vai ser meio-dia. O ideal é acompanhar pelo blog do Tatu Circus, porque eles estão atualizando sempre, assim. Vai ter suspensão, vai ter performance, vai ter comida vegana, vai ter mostra de filme. Vai ter o quê? Comidas. Então, enfim, fica aí a dica. Dia 1º de maio vai ter um encontro de grupo de estudos de modificação corporal em Curitiba. Então, quem puder, tiver interesse participar ou presencialmente, ou lá também vai ter virtual. Fica o convite. A entrega do material final, agora a gente já está na metade do grupo. Então, quem quiser já começar a conversar sobre o que vai produzir, como que vai produzir, acho que já é o momento. Já pode, né, acho que já tem que começar a dar andamento para quem ainda não começou. E tinha um outro que eu não tinha notado, que era o recado do penúltimo encontro. A gente conversando aqui, a gente quer ter uma parte prática e essa parte teórica de conversa. Vai ser um dia que a gente vai discutir os usos do corpo, então suspensão corporal, cavade, ball dancing. Então a gente vai ter um dia inteiro, não vão ser só as 3 horas de costume, vai ser um domingo inteiro para ter as práticas, depois a conversa, e aí a gente vai ficar por lá produzindo esses materiais. Vai ser o penúltimo encontro em junho. Acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? A gente podia aproveitar para fazer um vídeo, um documentário nesse dia, com entrevista de quem tiver a fim de falar. Que eu gostei do que vocês falaram hoje. E posso até fazer algumas perguntas para as pessoas terem o que dizer, não ficarem muito perdidas na hora. E a gente pode fazer isso. Eu gosto da ideia, dá para fazer lá. Aí me proponho, podem acampar lá. Quem conhece já acampa. Eu acho que é isso. Encerramento. Fazer o encerramento. Obrigado. Foi bom hoje, rendeu mais de 1 hora. Obrigado.